Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje temos ela, Bruna Leão. Oi gente, Tudo muito bem? obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Deixa eu só dar uns recadinhos aqui. Acho que vocês já estão reparando aqui, né, que a gente está num ambiente diferente. A gente fez uma função gigantesca para fazer acontecer, né? Aproveitou que eu estava aqui viajando e tal, vim visitar uns amigos, e eu estou falando diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, primeiro podcast vizinho fora, híbrido, não sei o nome que vocês quiserem dar, fora itinerante. Se der tudo certo aqui, não, porra. Então, assim, eu espero que dê tudo certo. Eu não sei agora onde você está vendo, se você está ouvindo pelo Spotify, se você está vendo pelo YouTube. Tudo vai depender do final aqui, do resultado. A gente está gravando agora, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Vai pro ar, já deu certo. Vai pro ar, eu acho que vai dar tudo certo. Então, agradeço vocês estarem aqui assistindo, e mais uma vez agradecendo a Bruna por estar aqui. A gente, foi em cima da hora, decidindo fazer, e eu espero que você esteja recebendo aí com qualidade. Se o som estiver ruim, aumenta o volume, faz também sua parte. Dá o teu jeito. Dá teu jeito também, né? A gente tá na função aqui fazendo o negócio acontecer, você tem que ajudar também, beleza? E aí, normalmente a gente tem a TV aqui que fala dos patrocinadores. Eu queria agradecer a todo mundo que ajuda a gente sempre. Então, DG Candy, talvez apareça aqui em algum lugar. Então, vai deixar aqui na descrição do vídeo. DG Candy, que é uma loja de doces artesanais. Big Louie Burgers, que é um hambúrguer sensacional lá de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo. Então, vou deixar todas as informações aqui embaixo. E um agradecimento sensacional pro pessoal da Pod 7 Studio, que normalmente organiza tudo pra gente. Então, agora, hoje a gente tá dando valor ao trampo que os caras fazem lá, porque, foi uma função aqui pra fazer acontecer. Mas muito obrigado a todo mundo. E o pessoal do Tradicionalíssimo, que é o Donuts, não sei se você já viu, a gente tá fazendo os Donuts lá. Sim, chega galera, de caixa. Vocês são fera demais. Quando eu abrir aqui no Rio Grande do Sul, a gente faz mais um, vocês mandam e a gente faz acontecer, beleza? E aí agora, falando um pouquinho da Bruna, né, a gente já se conhece, a gente tava fazendo a conta hoje, né, há 10 anos. A idade chega pra todo mundo, né, velho? Não tem muito o que fazer. A idade chega, a gente se conheceu em Cancún, né? Você foi fazer a sua viagem de formatura pra Cancún, a gente se falou sempre da forma aqui. E, cara, aconteceu bastante coisa de lá pra cá, né? Então a gente, até algumas pessoas que foram lá, já participaram de outros episódios, eram pessoas que eu conhecia há muito tempo atrás e acabei não vendo depois, mas não é seu caso, a gente já se viu várias vezes. Sim. Mas muita coisa aconteceu de lá pra cá. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos falar um pouco de você, o que você faz e o que você já fez. Hoje a gente estava falando que você se formou em Direito, certo? Então, conte-nos detalhe, né? Conta primeiro onde a gente está, o que é aqui, que eu acho que aí faz um pouco mais de sentido pra galera. Então, a gente tá aqui em Porto Alegre, no escritório da minha família. Esse escritório se chama Leão e Associados. Essa aqui é a sala do meu pai, que abriu as portas do escritório pra gente hoje. Conheci o Zeca quando eu tava finalizando a escola, então já era bailarina, já dançava, passei por várias experiências esportivas durante o tempo da escola e também artísticas em questão de dança, ginástica olímpica, vários esportes. Isso tudo foi antes da faculdade, né? Isso, na escola mesmo. Basquete, vôlei, handebol, sempre tive essa afinidade com práticas esportivas. Sempre fui líder por natureza, assim, tive sempre esse instinto de liderança. E aí, no terceiro ano, fiz a viagem de formatura pra Cancún, conheci o Zeca e lá eu já tinha certeza que eu ia ser advogada. Então, minha família já tinha esse escritório, meu pai já trabalhava aqui, minha mãe trabalha com ele. Então, meus tios, meu avô, todo mundo na carreira do direito. E eu achava muito legal resolver o problema dos outros. Era isso que me chamava a atenção. Então, a pessoa trabalhar muito, gostar de trabalhar e resolver o problema dos outros. Eu achava isso muito legal. E com essa coisa... realmente não. Na teoria parece legal, né? E com essa coisa da liderança também na escola eu já me identificava com essa atividade. Então, finalizei o colégio, entrei na faculdade de Direito, mas também entrei na faculdade de dança. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Caralho. Fiz duas faculdades. Disposição monstra. Gestão de tempo, né? Desde aquele tempo eu já geria meu tempo com qualidade. Loucura. Então eu entrei na PUC, no Direito, entrei na Federal em Dança e já era formada em balé clássico, já tinha minhas aulas, minhas alunas, minhas turmas. Formada por onde? Pela Escola de Balé Clássico. Entendi. Já tinha formação em balé clássico aqui em Porto Alegre e já dava aula para as crianças, já tinha experiência com crianças mais novas, baby class até intermediário. E aí
tempo foi passando, eu fui vivendo, trabalhei 2 anos aqui com eles no escritório e eu não queria escrever, fazer as peças. Ah, tá. Fazer petição. Ah, escrever que você diz é tipo, coisa... redigir a peça mesmo. Que é um trampo, uma função... Tem que gostar muito. Eu tô com um trampinho aí de... Não trampo não, né? Tô com um advogado lá e foi mó trampo pra fazer o bagulho. Isso é difícil pra caramba. Super, e tem que estudar muito, tem que entender muito o que o cliente quer, o que a lei diz, como que tu encaixa o que ele quer no que a lei diz, se ele pode pedir o que ele tá pedindo, se ele não pode pedir o que ele tá pedindo. Então chegou uma hora que eu vi que eu gostava de estar aqui, mas eu queria levar o processo lá em Gramado. Pega o carro, vai lá, leva, fazer mais trabalho externo, mais trabalho de office boy. E assim, que nem, por exemplo, você falou, levar o processo. Isso aí é uma função que, tipo, você leva no cartório, no no cartório. fórum. Mas isso é uma coisa que hoje... Isso a gente tá falando de que ano? 2013. 2013. 14. Isso é uma coisa que hoje em dia ainda acontece? Ou hoje em dia, sei lá, você não precisa levar esse processo, pode ser digital? Na verdade, naquela época já existia um modo que se chama protocolo integrado, que eu posso ir no correio e protocolar como se eu estivesse entregando na comarca, no fórum daquele processo. Bem tipo os maias e os astecas, né? Pra carimbar os Carimbar papéis. e levar no cartão. Porra, irmão, eu sei que já mudou, mas se não mudou, você que tá assistindo aí tem algum contato com a lei, puder ajudar a gente aí, pô. Na verdade, naquela época, olha como as coisas são. Eu namorei um cara, Ramiro, beijos, abraços. O Ramiro trabalhava com digitalização de processos. Entendi. Então, naquela época já estava acontecendo essa revolução dos processos digitais. Então, existiam processos já que eram digitalizados. Tanto que aqui onde a gente está gravando, meu pai tem um computador, um notebook e tem uma tela aqui na vertical para ler as folhas de processo, né? Então, hoje em dia, ele lê tudo aqui. E naquela época estava começando a era dos processos digitais. E aí, hoje em dia, é tudo digital. Os advogados têm assinatura eletrônica e tal. As audiências depois da pandemia, então, né? Começaram a acontecer todas de modo online, mas eu não tô tão por dentro dessa área. Não, beleza. Foi ano passado, né? Isso, foi só a área a gente usa de vez em quando. Mas chegou ali perto do 5º, 6º semestre, depois de ter viajado com esse meu incrível monitor, Zeca. Eu fiz o curso da forma, então entrei, né? Então já tinha vários trabalhos. Fazia essa experiência com a dança, era professora de balé clássico. Trabalhei um tempo aqui no escritório, trabalhava com a forma. E dentro da forma a gente tem uma escola bem completa de várias áreas. Então trabalhava na comunicação, trabalhava com os alunos, trabalhava com a equipe, trabalhava com a saúde, trabalhava com os eventos. Então fui entendendo o que eu gostava e o que eu não gostava, até que chegou uma hora que eu não queria mais ficar no escritório. Queria mais viajar, queria mais das aulas e pros festivais, não queria estar aqui. Pessoas com menos problemas, né? Não tão menos também, porque... São diferentes. Problemas diferentes, exato. Né? E aí, enfim, negociei com meus pais aqui a saída do escritório. E aí fui trabalhar... E foi tranquila essa negociação? Foi tranquila. Ele adorava que eu tinha escolhido direito, mas ele queria que eu fosse feliz. Entendi, então, vai fazer o que tu tá afim. Só que a condição foi a seguinte, eu queria fugir, na verdade. Então, quando eu entendi, falei, não quero mais, vou pra Austrália, vou pra Dublin, queria fazer um intercâmbio pra fugir, na verdade. Hoje eu vejo que era isso, né? Entendi. Na hora a gente não vê que é isso. Mas eu queria fazer um intercâmbio e parar de estudar o direito, que daí eu já tava de copo cheio. Você tava no meio da faculdade, isso? Tava no 6º, eu tava terminando o 3º ano, faltavam 2 anos. Só que a gente tinha feito 3 anos, a gente tinha feito mais do que a metade. Sim. E a negociação foi, termina a faculdade, depois tu faz o que tu quiser, mas termina. Sensato. Total. Não, eu agradeço de pé junto. Exato, Agradeço total. E aí, então, terminei a faculdade trabalhando com outras coisas. Aí fui trabalhar com o Nando, um amigo meu que na época tinha empresa de som e luz, fazia evento, aprendi um monte com ele. Trabalhei com o Gabi, DJ. Então fazia também planilha, financeiro. Aí depois tive outro namorado, judeu, beijos. Queridão. O Ramiro não era judeu. O Ramiro. Na hora que você falou Ramiro, pra mim, eu já... Não, aí namorei o Press também, que me ensinou muita coisa de planilha, de distribuição de relacionamento. E aí, depois disso tudo, ao mesmo tempo, eu já era psicóloga, né? Era uma pessoa preocupada com isso. Eu ia na psicóloga... você ia na psicóloga? Assim. Isso, eu fazia terapia. Eu já era psicóloga. Eu falei, meu Deus! Não! Em que momento que foi isso? Eu já ia. Já ia na psicóloga, entendi. Já ia na psicóloga. Então, procurando um direcionamento, né? E aí chegou um momento que ela me perguntou,
Tu já tá entendendo as coisas que tu sabe fazer, as coisas que tu tem afinidade, mas e a dança? Tu nasceu quase dançando, eu tinha 2, 3 anos quando eu entrei na dança, só que a minha lente, a minha percepção com a dança era de hobby. Entendi. Não botava fé que podia ser um bagulho trampo, assim, de ver do bagulho. E simplesmente, perdão, por Tá uma perdoada, lente. fica tranquilo. Aqui, filho, quem me acompanha sabe, já viu eu engasgando com amendoim. A gente só não tá com amendoim porque a gente bateu um rango. Churrasco. Raiz. Você é louco, eu vim no espírito pra falar, mano, eu vim pro Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ontem eu fui numa vinícola, ó, calma, a gente vai chegar nisso aí que eu quero experimentar e vai ser um momento. E, pô, fui na vinícola, quem me acompanha sabe que eu não bebo, experimentei um vinho rosé horrível. Não, que já foi super premiada, que ele não tá acostumado ainda. Exato, nem vou me acostumar. A mulher falou, é o melhor vinho do mundo. Eu fui com uma expectativa altíssima, horrível. Mas o almoço hoje... Melhor vinho em 2018, não é horrível. O almoço hoje fera. E eu vou experimentar esse bagulho aí daqui a pouquinho. Daqui a pouco chegamos no mate. Ah, tá, que legal. Aí eu comecei a trabalhar essa questão da lente, então, em relação à dança, porque até mesmo quando eu trabalhava com a forma, adorava ir pro palco dançar com a galera, dançar com os monitores. Então, por mais que hoje eu perceba que a dança tenha sido o meu primeiro trabalho, o primeiro jeito de ganhar dinheiro foi com a dança. Então, com 16 anos, eu já era titular das turmas, já tinha as minhas alunas, já recebia pela escola, mas a minha lente era que outra coisa seria o meu trabalho. Sim. Então, aos pouquinhos, assim, bem cabeça dura, eu fui pensando em a dança ser o meu trabalho número 1, né? Então, em 2018, eu me formei na Faculdade de Direito. Só se formou, pegou o diploma e botou na gaveta. Regulamentinho, acabou, já era. Tá, beleza, fez. Né? Check. Tá lá, tá ali, ó. Exato. Ai, não, tá, Ah, se deixa ali, exato. tá Pronto. pendurado aqui na sala do meu pai, né? O meu diploma, mas é pra ele. Hoje é pra ele. Exato. Mas eu uso até hoje tudo que eu aprendi na faculdade. Ah, claro, já Depois fez. eu entro nessa parte, Poxa, né? fez. Mas aí, ao mesmo tempo, entrei num MBA de negócios, Ok. lá em Santa Maria. Então, uma vez por mês eu ia até Santa Maria pra fazer essa pós. Por quê? Eu pensei, bom, vou trabalhar com dança, vou abrir um negócio, vou abrir uma sala, vou abrir um espaço, mas eu venho de uma família de autônomos. Sim. Eu não tenho experiência em negócios e eu já prestei serviço para uma empresa, então eu preciso ter noção de como funciona, né? Então comecei a estudar lá e aí viajava muito ainda trabalhando com a forma, porque aí a faculdade não me prendia, eu já não tinha turmas titulares de dança por conta das viagens da forma, então era o que eu mais gostava de fazer, só que eu precisava criar uma raiz para desenvolver esse trabalho com pessoas, turmas, um negócio, uma sala, né? Então, final de 2018 foi quando eu bati o martelo e disse, vamos embora pra dança. E aí comecei a desenvolver um método próprio com as minhas experiências e percepções de desenvolvimento humano e estamos aí construindo até hoje. E aí, uma coisa que eu fiquei curioso, que nem você falou, que a dança tá presente desde que você nasceu. Porém, sua família é toda de advogados. Veio de você, não tem nenhuma coisa na família. Na verdade, eu sou primogênita em tudo. Então, eu tenho essa psicologia de primeira filha, e primeira neta, e primeira sobrinha, e ainda que dançava. Então, sei lá, acho que na escolinha tinha dança, minha mãe me colocou no balé. E aí, com 3 anos, foi minha primeira apresentação num palco. Que eu fui índia. Uma roupa muito bonitinha. Só que aí, então, desde pequena, eu fui muito acostumada ao aplauso, ao palco. Entendi. Então isso tem um bônus, tem um ônus, como tudo, né? Sim. Então eu tenho essa Posição facilidade ali. em comunicação, em me colocar, mas eu preciso cuidar um pouco, às vezes, de querer estar sempre à frente, sempre Ainda mais forte. que as pessoas, assim, isso eu encaro como uma baita qualidade. Sim. Ainda mais porque hoje em dia eu sou suspeito pra falar, porque, enfim, né, meio que não larguei tudo, mas investi em comunicação e fazer as coisas. Porque eu vejo que com o passar do tempo as coisas vão se digitalizando, vão se, enfim, ficando cada vez mais robóticas ali, automatizadas, mas a comunicação... É muito importante a comunicação de humano para humano. Exato, a comunicação ela jamais, nunca uma máquina vai conseguir substituir a comunicação, o improviso, enfim. E isso é uma coisa tão, que ela destoa tanto da sociedade como um todo, podemos dizer assim, que muitas vezes as pessoas
estranho, né? Alguém que Sim. tá sempre à frente, alguém que lidera, e isso às vezes é o que você falou, às vezes traz o ônus ali, as pessoas... E eu percebo que a nossa experiência com o público, com pessoas, e as pessoas que nos ensinaram trouxeram muito isso, que a responsabilidade é de quem comunica. Sim. Então, hoje em dia, eu tenho certeza que tu, assim como eu, faz questão de te colocar e explicar o porquê daquela comunicação ou o que tu quer comunicar de forma muito clara. Sim. Né? Então, a gente vai aprendendo e deixa de existir alguma brecha de mal entendido, de não resolver, né? Então, às vezes, é melhor se colocar 2, 3 vezes bem colocado e pronto. Sim, Tá uma coisa resolvido. que a gente provavelmente deve ter feito o mesmo curso, né, nessa parte. E aí, uma coisa que hoje em dia, eu coloco um adendo nisso, que assim, a responsabilidade é de quem comunica. Porém, partindo do pressuposto que ambas as pessoas têm o mesmo background, né, estão na mesma página. Porque não adianta nada eu comunicar muito bem sobre física e a pessoa nunca ter, e isso é um ponto que né, eu vejo muito sempre quando eu falo de comunicação, assim, eu acho que é uma coisa às vezes que falta para as pessoas entenderem. Se entenderem é isso, cara, o que você já sabe? O que você tem de conhecimento até aqui? Pô, você precisa saber disso, senão aí primeiro você passa a informação, você... Primeira coisa, tem que te certificar que aquela pessoa sabe. Exato. Ó, vou te ensinar, daí na segunda vez. Na segunda vez, aí é complicado, exato. mas se tu te certificar, se o que tu comunica, a pessoa entende. Exato. Tu sabe do que eu tô falando? Senão eu te explico, não tem problema. Porque é aquilo, né? Também é uma outra coisa que eu aprendi muito nisso, assim, o óbvio, pra ele ser óbvio, ele precisa ser dito. Sim. Então, assim, tem coisa que você fala assim, não, mas isso é óbvio que todo mundo sabe. Não é óbvio que todo mundo sabe. Não é óbvio pra você, tá ligado? Com a sua experiência, com a sua Exato. história. Então, às vezes, você fala, porra, as pessoas não estão se entendendo. Cara, se as pessoas não estão se entendendo, alguma coisa está errada ali. Alguém não passou a informação que precisa, alguém não se certificou, mas eu vejo isso. Então, assim, com certeza quem se coloca à frente para se comunicar vai tomar mais porrada. Isso é fato. Mas também vai além, né? É isso, exatamente. É o famoso, já dizia o provérbio, eu não sei nem se é um provérbio. Quem tem boca, vai a Roma. Né? Isso é um ditado. E eu fiquei sabendo que na verdade não é de vai a Roma, né? É de vaia. Mas aí foi se mudando até... Eu gosto da versão de vai até Roma. Sim, de ir. De ir até Roma, mas era de vai a Roma. E aí, beleza. E aí, esse projeto do balé, ele começou... Que ano a gente tá falando? Que eu parei de fazer tudo e fui dançar, só 18 para 19. E você super segue recente, com ele? Né? Sim, na verdade, o que eu percebi? Depois de um tempo, por conta das viagens, inclusive, que era o que me fazia ganhar dinheiro, eu não tinha tempo e disponibilidade lá em agosto para me comprometer com um grupo de dança, com a escola de dança, que em novembro, no dia tal, eu ia estar aqui para me apresentar para as minhas colegas. E quem dança sabe que é muito complicado ter uma colega que falta, uma pessoa que falta. Quebra as pernas, Que não aprende, que não ensaia, porque aquela pessoa destoa e estraga o trabalho do grupo, né? Então lá em 2016, eu parei de fazer essas apresentações de final de ano da escola. Então eu fazia as aulas porque eu gostava. Eu fazia ballet fitness, fazia jazz, fazia 2 turmas diferentes de jazz, fazia ballet clássico. Lembro que eu pagava ilimitado lá da escola da Carol, minha prof do coração. E fazia tudo, todas as modalidades possíveis. Só que começou a me incomodar o padrão da dança. Então, por exemplo, eu biologicamente sou baixinha, sou forte, tenho a coxa musculosa e eu nunca fui do biotipo ideal de uma bailarina. Entendi. Que é magra, alta, com a perna fina, que o peito do pé vai lá pra frente, fica... Então, eu no biotipo nunca me encaixei nessa classificação de bailarina. Então, eu demorei muitos anos pra ter um solo, que é quando a menina vai lá e dança sozinha no palco, ou dança com partner depois. Então, isso começou a me incomodar dentro da dança. E aí, foi um conjunto de coisas, as viagens, esse rótulo não é específico de algum professor, é da cultura mesmo dessa dança. E me retirei. Experimentei outras práticas, yoga, cangu, bike indoor. E o cangu? Cangu é, sabe a botinha do roller? Roller. Do patins? É que patins tem 4 rodas, sim, né? O roller é aquele o inteiro. Só que ao invés das rodinhas, tem um negócio que te faz pular. Sei que é. Isso é o cangu. Então aí me matriculei em umas outras... Se você que tá vendo em casa não sabe, pesquisa. Também não vou ficar pensando tudo. Bota uma fotinha. Não vou pôr não.
Roller, põe aí. É o patins que pula. Isso, patins que pula. E aí, enfim, comecei a experimentar vários outros exercícios e a minha ideia era propor dança acessível a qualquer pessoa. Ela não precisa ser nova para dançar balé, não precisa ser velha, não precisa ter coxa grossa, coxa fina, não precisa ter condicionamento. A pessoa quer dançar, ela pode dançar. Então eu tentei, segue em desenvolvimento. Eu sigo tentando encontrar um modo de oferecer a técnica, de ensinar a técnica do movimento humano, seja através do balé. Hoje eu trabalho com aulas de alongamento, consciência corporal, ritmos, música que toca no rádio, dança, para trabalhar a coordenação motora, condicionamento físico. Então, é a dança como técnica da pessoa se compreender. Entender o seu próprio corpo. Então, por exemplo, no balé, por que eu consigo me equilibrar com a perna direita e não com a perna esquerda? Porque a direita é a tua base e a esquerda é a tua forte. Cara, nossa, isso faz muito sentido. Eu treino, né? Eu vou pra academia e tal, né? Cara, aí tem uns exercícios que eu faço lá, cara, eu consigo... Quando tu troca o lado... Nossa, eu pareço um retardado, tá ligado? Tipo assim, porra, eu sei que não pode falar retardado na internet, eu pareço um... Não me cancelem, não derrubem o vídeo. Eu pareço um, sei lá o que eu pareço. Eu coloco um pé... Tu fica descompensado. Mano, com todo torto, com outra perna. Eu consigo fazer... Quando na direita eu fico e, por exemplo, pra jogar bola e tal, eu sou canhoto. Tu chuta com a esquerda. Eu chuto com a esquerda. Então aquela tua perna é de base, é estável. Exato. A perna é estável. Então exercício de força com essa perna vai ser ótimo. Exato. Porque aquela lá tá te sustentando como base. É o que tu já faz automaticamente. Tu vai subir um degrau, vai com a do esquerdo, então. Eu acho que sim. Se tu chuta a bola, é a mesma pergunta que eu faço pra Lula. Quando for chutar uma bola, tu chuta com qual perna? Quando vai subir escada, sobe com qual perna? Porque aí eu sei que é a perna mais forte e a outra é a perna de base. Sim. Então, as bailarinas, no tempo em que eu seguia, por exemplo, eu tenho o hábito de sentar em cima de uma perna. Isso vai me encurtando também. Sim, eu faço isso. Né? Também. Senta Sim. mais de um lado do bumbum do que do outro. Sim. Isso vai trabalhando o teu corpo. Então, na verdade, é usar a ferramenta de todas as técnicas que eu conheço para ajudar a pessoa a se entender. Porque no final do dia eu não quero que ela vá lá se apresentar, no final do ano. É legal, podemos fazer um dia, não tem problema, mas eu quero que a pessoa saia daquela aula sabendo um pouco mais dela. Olha, realmente, a vida inteira eu fiquei mais estável com a perna direita do que com a esquerda. Ou, nossa, eu escrevo demais com a direita, eu cheguei na aula com o ombro torto. Ou por que eu tenho sempre contratura de um lado do corpo? Por que eu tô com dor de cabeça? Porque o meu top vem atrás do pescoço ou porque o meu top vai... Sabe? Então é tudo isso que hoje, através de modalidades divertidas e tranquilas, eu tento proporcionar para os alunos. Perfeito. O autoconhecimento. Então, deixa eu só ver um negócio aqui, que eu mexi no fone e eu tô preocupado. Mexe no fone. Depois a gente... Só quero ver se eu sigo aqui... perfeito. Não. Tudo on? Então, tudo bom? Porque assim, o AirPod, quando você mexe nele, às vezes ele pausa, Sim. se é uma gravação, ele pausa a gravação, entendeu? Sim. Então, só pra... Entendi. Não, eu vi uma vez, foi você, acho que postou, que era uma... Tipo, correndo, e aí tem tipo os aparelhos pra ver... Mano, isso aí faz total A diferença. biomecânica. Isso Beijo pra Van, queridona. Isso é É muito um foda. trabalho muito interessante. A gente fez uma medição com softwares. Então, primeiro ela fez uma avaliação de força, que ela mesma tem um aparelho, e aí eu tensiono a minha musculatura, ela vê o quanto que eu tenho de força, e depois a gente vai pra esteira. Esse é aquele da cadeira que você chuta? Que os jogadores... Só que não é... Eu não chego a chutar, ela me prende com umas faixas, e aí eu tento levantar minha perna e ela fica travada assim na... Isso aqui é a fita, minha perna, e aí eu faço assim e fico por alguns segundos tensionando, e ela consegue medir em várias partes do corpo a minha força. E aí depois a gente fez esse trabalho da biomecânica com o software, então nas articulações, né, no pé, no calcanhar, aqui no joelho, tornozelo, e aí eu faço a corrida, ela filma, depois ela joga para um sistema e ela vê o alinhamento do meu corpo. Então é muito interessante, porque eu como bailarina fui ensinada a projetar o meu eixo para cima. Como corredora, o meu eixo tem que estar levemente inclinado para frente, para minha perna ter mais espaço, porque se eu fico para cima, a minha passada fica curtinha. Se eu vou para frente, eu deixo as minhas pernas mais livres para a passada da corrida. Então eu via que a minha corrida era assim, ó, passava muito trabalho correndo. Então eu tinha que alongar uma musculatura aqui da frente, que eu não tinha esse hábito com o balé clássico, para poder aumentar a minha passada, para poder ter um êxito e para um dia correr uma maratona, né?
Entendi. que eu quero um dia. Uma vez, você falou disso, uma vez a gente tava... O que foi aquilo? Foi um evento de lançamento daqueles grupos da Adidas. Eu lembro que tu correu. Eu fui correr e tal. E aí eu lembro... correu. 2017. E eu fui, pô. Eu falei, não, cara, correr, deixa correr, tipo, corre. Deixa comigo. E aí eu lembro que a gente correu em São Paulo ali, né? Não sei se você manja ali, a gente faz, eu não lembro exatamente de onde era o ponto de saída, mas aí dava a volta, passava um pedacinho do Minhocão e subia a Consolação. E aí tava chovendo no dia. Na hora da subida da Consolação, ali perto, irmão, nossa, que situação que o ser humano chega, velho. Eu não tava aguentando, tá ligado? E aí eu lembro que tava o Akira, uma galera, os caras falaram, mano, você tá pisando errado. Eu, irmão, eu não tô conseguindo raciocinar. O que tu quer dizer com tá Por que pisando você tá pisando errado? É óbvio que eu tô pisando errado, eu tô morrendo. Com um calcanharzão assim. Mano, eu devia estar todo cagado. Eu não sei nem como eu tô pisando ainda, velho. Mas aí eu entendi que, tipo assim, porque assim, é muito louco, porque não era, naquele momento eu percebi que eu sempre joguei futebol e tal, e falei, cara, jogando futebol você joga muito tempo, você fica horas jogando futebol. Mas não é o tempo de exercício que você está fazendo, e sim como você está fazendo. Então, é o que você falou. Quando você está jogando bola, depois eu aprendi. Pô, é um outro tipo de movimentação que você está fazendo. É outro estímulo. É outro estímulo. Então, assim, se deixar, eu fico jogando bola horas. Sim. Corro atrás da bola. Aí, na hora da corrida, eu falei, mano, cara, eu tô aqui. Eu fiquei pensando, pô, sei lá, dá quantos quilômetros? Não, eu falei, dá tempo, dá pra eu ir de boa. Mano, mas não é outro rolê. E isso chama exame de biomecânica. Então, mano, quem puder fazer aí, eu acho que... Uma galera de São Paulo me respondeu, disse, que exame legal. Eu posso depois mandar o contato da Vanessa, ela faz aqui em Porto Alegre essa avaliação muito completa. Muito, muito interessante. Mas deve ter alguma coisa em São Paulo, né? Deve, mas a galera do esporte achou novidade, assim, quando eu postei. Não tinham visto ainda um... Se não tiver em São Paulo, reage, né? Não, deve ter, claro que tem, estão de sacanagem. Né? Vamos divulgar isso. Reage aí que, pô, pelo amor de Deus. Não, isso aí é muito foda, eu achei muito irado. Sim. Mas assim, é como eu falei, se é um intuito que você quer fazer na sua área, na academia, pra você implementar isso deve ser muito foda, né? Deve ser um software muito pica. Na verdade aí tu tem que fazer várias atualizações, várias especializações, vários estudos, né? Porque ela é físio e ela estudou um monte pra chegar lá nos testes e desenvolver essa análise. Ela que desenvolveu a análise que eu fiz. Entendi. Então, passando já um pouquinho mais da história, comecei a dar as aulas e aí falei, agora é o ano, vamos fazer dar certo. Aluguei uma garagem. Isso foi em? 2018. Não, 18 para 19. Então, em 2019 eu aluguei uma garagem, porque eu tinha várias desculpas, né? Porque não tem lugar, porque não tem isso, porque não tem... Sempre tinha desculpa. Até que um dia no verão eu falei, não quero saber. Uma amiga minha achou uma sala numa garagem. Era uma escola de turno inverso de crianças e a garagem era uma sala de dança. Só que era na rua da minha casa. Não tinha desculpa, né? Pra quê? Pra você não ir? Pra não começar, né? Justo, tava lá. Era R$30 o aluguel. Por hora. Não é possível. Era uma garagem. Nossa. Comecei. Era pra começar. Era pra começar. Comecei, não sabia cobrar, não conseguia fazer dinheiro porque eu não sabia cobrar. Mas foi um momento de formação das alunas e formação minha, de novo como professora, numa outra percepção. Uma coisa é ser professora de balé clássico, que era o que eu sabia fazer pro resto da vida, que tinha feito até então, né? Não pro resto da vida. Mas era um novo modo de me colocar, um novo modo de ensinar. Então eu trabalhava com exercícios de dança, de ritmo, de equilíbrio, de força, tudo isso dentro das técnicas que eu já conhecia. Então eu comecei a inventar as minhas aulas. Sim. E depois de um tempo, junho, a gente já migrou para uma escola. Daí eu alugava uma sala numa escola de dança, beijo pro espaço de dança. E aí fiquei lá até o final do ano, comecei a dar algumas aulas também no espaço de dança. Então eu precisava de uma prof, eu ia lá, dava aula, cobria. Então eu já comecei a conhecer novos modos, novas faixas etárias de trabalho. E aí eu falei, não, 2020 é o ano. Nossa, eu adoro essas histórias que começam em 2019, todo mundo vem contar. A minha história começou em 2019. Tá aqui, me pariu. Daí, tipo assim, em 2019 eu fiz vários upgrades. Então, tipo, saí da casa dos meus pais, comecei a morar sozinha, tava fazendo meu MBA, já tava escrevendo TCC, já tinha me formado em Direito, mas tava
num outro lifestyle, porque foi muito doloroso escolher abrir mão de coisas que eu gostava Sim. pra plantar uma coisa que eu não tinha certeza. Então, tipo, vou parar de viajar, que é um negócio que eu amo, que eu gosto, que me dá dinheiro, pra plantar uma coisa que no futuro pode ser muito maior. Famoso, cada escolha uma renúncia, né? Não tem muito que... Então, assim, 2019 foi uma reeducação, porque eu amava viajar, eu amava sair, e eu já fazia isso há 6, 7 anos. Então, foi muito complexo essa reeducação de rotina local, naquela cidade, com aquelas pessoas, com aquele horário. E aí, 2020, em janeiro, eu falei, cara, eu não posso botar essa escola toda do turismo fora. Eu preciso usar isso de alguma maneira e continuar ajudando as pessoas. Eu sempre gostei, sempre não. Sempre é muito coisa, forte. Sempre é muita Sempre coisa. é. Eu, depois de um tempo, adolescente, eu não gostava muito de mar, de natureza, queria mais ficar na piscina, né? Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a gostar mais de natureza. Uhum. Pode contar, eu tô ouvindo. Vai lá. Trilha, cachoeira, casas no meio do mato. Tudo bem aí? Tudo certo. Sempre que eu mexo no fone, eu fico preocupado. E aí eu comecei, então, a ter algumas ideias para continuar esse trabalho do corpo em meio à natureza. Porque o que eu percebia comigo? Que quando eu ia pro meio da natureza, a natureza me colocava em ordem. Calma aí, já é por mais profundo. O entendimento do leigo. Conte-me mais. Não, leigo nada, ué. Porque assim, a cultura nos ensina que a natureza é uma coisa e que nós somos outra. Uhum. Né? Então tá lá o mar, tá lá o mato, tá lá qualquer coisa de natureza, árvore. A árvore é lá e tu é aqui. Só que na verdade tu é um monte de composto químico com água, né? Sim. E tá aqui o Zeca. Exato. E tá aqui a Bruna. Então, na verdade, a gente é a natureza. O ser humano é a natureza. Então, quando eu ia pro meio da natureza, eu tomava um banhão de rio gelado, por exemplo. Ai, tá. Eu adoro. Tomo um banhão de rio gelado, meu Deus, minha pele volta diferente, não tem mais dor muscular, tô mais acordada, abre meu pulmão, sinto abrir um negócio aqui. Então eu vi que a natureza começou a me beneficiar em questão corporal, principalmente. Isso você percebeu fazendo por conta? Eu ia com alguns grupos de estudo, a gente ia para uma casa mais perto do mato, a minha especialização lá, o meu MBA também já era um ambiente muito mais naturístico, algumas viagens que eu fazia também. E aí, em 2020, uma amiga minha, em 19, abriu uma empresa de ecoturismo aqui no Rio Grande do Sul, Be Local, Be Now, da Valéria e da Cami. As gurias começaram a fazer tours no Rio Grande do Sul, só com destino de natureza. Fui cliente delas, e aí, em janeiro de 2020, eu chamei a Valéria e falei, vamos fazer o Evolução Criativa, que já era o nome do meu projeto das aulas de dança. Evolução Criativa através da natureza. Eu já faço através da dança, vamos fazer através da natureza. Então, juntamos um grupo de pessoas, fizemos o nosso primeiro tour para Cascata do Garapiá, que é uma cascata que tem aqui no interior, pertinho da praia. Também, né, janeiro de 2020, então os projetos todos. E maravilhoso! Obrigado, universo! Os projetos todos começando, mas assim, deu pra dar luz ao filho, Sim, né? Então claro, tivemos o primeiro grupo, a gente teve até patrocínio, a galera ganhou uns presentes da Respiro. Fizemos o primeiro tour, foi bem legal, umas 10 pessoas. No segundo tour, que foi em março, acho que foi ali pelo dia 9, 5, 9, tivemos quase 30 pessoas. Fomos para outra cascata também, cascata lá do Morro da Borússia. E aí comecei a fazer essas aulas de alongamento na natureza. Entendi. Então leva a galera, faz um lanche natural, pegava os lanches lá da Manu, da nossa polpa, faz um sanduíche natural, um suco de laranja, a gente vai, faz uma aula de alongamento, faz uma trilha, toma banho de cachoeira e volta. Então, assim, era um momento pra galera, no meio da sua rotina, no meio das suas atividades, parar, como se fosse recarregar, sabe? Sim. De retomar, com essa ordem naturística que já fazia efeito pra mim, eu já colhia isso como efeito. Então, falei, eu já sei como é que funciona, eu já sei coordenar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas em Porto Seguro. Então, a gente aprende, foram muitos anos aprendendo. E eu passei por muitas pessoas que me ensinaram muito, 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 muito. Seria até injusto falar o nome das pessoas, porque eu ia deixar alguém pra trás, mas todo mundo que a gente cruzou nessa escola do turismo, assim, contribuiu muito. E eu falei, eu preciso continuar fazendo isso.
E eu sou uma pessoa inquieta e polivalente, né? Então, eu não podia trabalhar só com dança. Não ia dar certo. Então, fizemos 2 edições antes de começar a pandemia aqui no Brasil. Aí chegou a pandemia. E aí o mundo acabou. Você falou desse bagulho antes de você continuar. Você falou, pô, de ver que é polivalente. Eu não sei em que momento esse episódio vai pro ar, mas neste momento, eu tô falando do episódio anterior que a gente falou, eu comentei sobre a Gabriela Prioli, né, que outro dia ela falou isso e, cara, fez muito sentido pra mim, que ela foi criticada porque, pô, por ser jornalista, eu acho que ela é advogada também e tal, não sei o quê, e ela foi pra Sapucaí, tá ligado? E dançou e a galera criticou e tal, e ela falou assim, gente, óbvio, ela falou muito mais bonito do que eu vou falar aqui, mas algo do tipo, cara, eu tenho outros talentos. Então, assim, cara, eu não sou obrigado a ficar numa caixa, tipo, só porque eu sou advogado. Porra, se você é advogado, se você sabe dançar, se você sabe coordenar turismo, se você sabe se conectar com a natureza, irmão, tem que botar pra frente, tá ligado? Tipo... Mas o que acontece é que as outras pessoas que às vezes não têm essa polivalência se incomodam com isso. Exato, isso é verdade. É isso que acontece. E aí as outras pessoas têm que ir a merda. Não tem o que fazer com essas pessoas, tá Bem ligado? prático. Eu poderia falar mais bonito? Poderia, mas porra, vocês têm que ir cagar no mato, velho. Porque você não tem, mano. Vai fazer o quê? Não, vai fazer tua estrada. Faz seu dá o teu rolê, faz teu trabalho. Deixa cada um com as suas coisas. Exato, cada cachorro que lambe a sua caceta. E aí, beleza, pandemia, beleza, e o que rolou nessa hora aí? Rolou um desespero, né? Então, na verdade, assim, dentro de mim, eu sabia que eu tava segura. Sim. Tinha uma casa, tinha comida, tinha minha família, né? Se precisasse, eu podia pedir ajuda pra minha família, pedir ajuda pra minha família. Só que eu ouvi esses dias, vamos ver se eu lembro qual podcast era. Jerônimo Temel, não era podcast, era o audiolivro dele. Cara, um projeto, ele nunca vai pro papel pra não dar certo. Toda vez que a gente monta um projeto é porque a gente quer que o projeto dê certo. Sim. E cada pessoa é um projeto. Então tu não nasceu pra dar errado. Faz sentido. Alguém já te falou isso antes? Não. Tu não nasceu pra dar errado. Eu não nasci pra dar errado. Ninguém que tá aí nasceu em vão. Então estou há 32 anos contrariando as estatísticas. Para com isso! Parou! Mas assim... Aqueles, né? Não dá pra ganhar todas, mas aparentemente pra perder dá. Tô brincando. Como eu tinha essa segurança dentro de saúde, de comida, né? De saúde e de comida, né? Sim. Era a segurança que a gente tinha. Eu sabia que dentro eu precisava fazer alguma coisa pra contribuir. E pra contribuir com os outros e também comigo, com o meu crescimento, né? Então eu fiquei ali 2, 3 meses batendo cabeça. Como todo mundo, né? Foi 2, 3 meses ali de, cara, recalculando rota. Recalculando rota total, foi março, abril, maio. Abril e maio completos, assim, batendo cabeça. Eu já era uma viciadíssima em bike indoor. Então, naquele último ano que eu tinha criado a minha rotina em Porto Alegre, abri um estúdio de bike indoor aqui. Então, todos os dias eu pedalava 2, 3 vezes por dia, fazia muita aula de bike. E aí eu percebi o que a falta de endorfina fazia no corpo das pessoas. Era enlouquecedor pra mim, eu precisava fazer exercício físico. Aí começa aquela loucura. E treina, e pega cabo de vassoura, e pega garrafa de água. Nessa época teve uma galera... A galera começou a se a reinventar, se descobrir. Então, as minhas aulas de dança não funcionaram online. As minhas alunas já eram mais velhas, mais resistentes. Eu não me adaptava, tinha um delay de internet. Eu passo 2 pra cá, as pessoas estão pra lá, sabe? Era um super desafio. E eu ainda não tinha estrutura, nem investimento pra gravar e a pessoa comprar, sabe? E até porque esse mindset não existia direito ainda, né? Poucas pessoas faziam isso naquele momento. Então eu vi que várias pessoas começaram a lançar aulas online via Zoom, né? Então, treinos online, dança online. A dança não era simultânea, né? Era só a professora, a galera copiava em casa. Sim. E aí chegou um momento em que as minhas amigonas, a Mari e a Paty, junto com a Nath também, abriram uma escola de funcional online. Treinamento funcional online.
Falei, cara, eu vou me inspirar nas gurias e vou fazer o que hoje é acessível pra mim, que são as aulas de alongamento. Em janeiro de 2020, eu dava aula de dança para uma academia aqui pertinho do escritório e o professor disse assim, o professor não, o dono da academia, Bruna, precisamos de uma professora de alongamento porque a nossa professora vai sair. Então começa a aprender com ela, vem assistir a aula, tu já tem a tua carreira na dança, a tua experiência, né? Tu tem noção de corpo, vamos começar a te treinar para assumir essa turma de alongamento. Eu dei 1 mês de aula de alongamento, fechou tudo, né? Sim. Só que era o que tava mais quente. E eu falei, gente, vamos lançar essas aulas de alongamento, galera vai acordar, vai se mexer um pouquinho, né? E vai acordar mais cedo. Por quê? Mas aí você começou isso na academia? Isso aí, não. Aí já tava eu indo já tava em casa pensando o que eu podia Porra. contribuir para as pessoas. Porque eu parei de dar aula, não achava ainda uma solução. Eu comecei a acordar mais tarde e eu gostava, me agrada muito acordar cedo. Hoje em dia eu acordo às 5 da manhã. Vamos falar disso. Isso, a gente... 5 da manhã. Que loucura. E depois chimarrão, nós também vamos falar. E aí eu comecei a acordar tarde, eu não tinha atividade, ok, pausou lá o MBA, estudava uma coisa que outra, tinha um TCC pra estudar, mas era complicado, né, naquele momento. Sim. Então eu falei assim, bom, vou lançar umas aulas de alongamento, 7h30 da manhã, vai ser R$10. É um valor simbólico pra pessoa me pagar. Pra aprender qualquer coisa nova, R$10 tá válido. Não, pra pessoa se comprometer comigo. Sim. E pra eu pagar minhas contas também, né? Justo. Né? Vamos fazer uma troca, sim, assim, era abaixo do justo. Exato. E aí então dava, acho que era R$15 pra quem fazia uma vez na semana e era R$10 por aula pra quem fazia 2 vezes na semana. Então a pessoa pagava 60 ou pagava R$80. E na primeira aula tivemos 23 pessoas. Olha, irado. Aí, R$230 a minha meia hora. Pra quem não tava ganhando dinheiro. E eu tava ajudando as pessoas felizes. Porra, irado. Acordando. E se mexendo, e tá, vamos limpar a casa, vamos ler o livro, vamos trabalhar, quem trabalhava, né? Sim. E aquilo me encheu de vida. E de dinheiro. Não, mas assim, era uma coisa... Tava ficando desesperador, né? Sim, claro. Tipo... Eu tava comendo a mesa. Mas assim, aquilo me deu sentido de volta, sabe? E aí eu vi a potência e a diferença que faz o operador. Sim. O professor. A pessoa podia se alongar com quem ela quisesse. Existem 1000 aulas de alongamento online. Só que chegou um momento, as turmas começaram a crescer. Começamos terça e quinta, 7h30. Aí foi segunda e quarta, 6h30. Daí segunda e quarta, 9h15. Terça e quinta, às 18h. Quando eu vi, eu tava com 12 turmas de alongamento online. Que loucura. Uma galera. Foi sério, foi muito legal. Acho que mais de 100, com certeza mais de 100 pessoas passaram por mim. E a galera muito engajada e acordando cedo e as coisas acontecendo, assim. Foi lindo, foi maravilhoso. Aí eu comecei a fazer algumas aulas de dança. Eu já tinha feito a certificação de ballet fitness. E aí comecei a dar aula de ballet fitness individual. Ballet fitness eu já vinha essa pergunta. Ballet fitness é um método da Bettina Dantas, que é uma bailarina que tinha sua carreira no ballet e se machucou. E aí ela teve que reorganizar um método para retornar ao ballet cuidando das lesões. Então ela chamou alguns físicos, alguns educadores físicos. Então o ballet fitness é uma aula circuitada que trabalha condicionamento físico, fortalecimento muscular com movimentos repetidos do ballet clássico. Tipo... Então, bracinhos. É tipo uma aula de ginástica das antigas, só que com movimentos de ballet. Então tem músicas clássicas, tem músicas pops. E, enfim, pra quem tava em casa trabalhando, trancado. E pra quem não tá em casa também, me chama. Entre em contato, vamos deixar tudo aqui. @BrunaLeão. Exato. Vai estar aqui embaixo, Então, comecei a dar essas aulas particulares online. Consegui uma sala aqui do meu vô neste prédio. Comecei a dar aula também presencial, uma pessoa ou duas, tipo, 2 amigas querem fazer uma aula, dava aula para as 2 amigas aqui. Comecei a atender as alunas em casa. Isso aí já era tipo agosto, setembro, que as coisas começaram de 2020. Sim, que então aí era tava no abre, fecha, abre. Eu e uma aluna, eu e 2 alunas,
ou no salão de festas, ou na casa, ou enfim, aos pouquinhos a outra escola também que eu dava aula voltou. Aí eu já dava aula de balé clássico, dava aula de alongamento lá e as minhas aulas online. E aí, calma que aí foi muita informação. E aí, as aulas continuaram online? Elas não pararam. Até hoje, Tá, até hoje. Exato, não pararam. Aí você abriu aqui você continua fazendo? E aí, você começou a fazer com menos gente, porque você, teoricamente, era uma sala Tinha restrição. tá. A restrição de pessoas por sala, né? Entendi. Então, tipo, eu não podia botar 4, 5, 6 pessoas juntas. É isso que eu ia perguntar, porque se valia a pena fazer com 2 pessoas. Eu ia ficar em casa, Então, exato. né? Tipo, vambora, sabe? Ninguém larga a mão de ninguém. Exato, ninguém solta a mão, né, mano? Aquela época foi foda, velho. Foi. Eu tava falando, né, logo quando começou a pandemia, eu também gênio, né, tava me mudando no final de 2019, aí mobilei o apartamento e tal, não sei o quê. Lembra que eu fui pra São Paulo, a gente comeu um sushi? Verdade. Eu tava contando isso. E aí, era perto do Minhocão, que nem eu falei agora há pouco, e no Minhocão de final de semana eles fecham para as pessoas andarem. E eu lembro que no comecinho da pandemia, que não era para sair, né, não podia sair de casa, as pessoas começavam a andar na rua, aí eu sabia que tinha gente andando na rua porque as pessoas dos prédios começavam a gritar: vai pra casa, não é pra sair, tipo assim, foi um momento muito sinistro, que talvez a gente nem tenha noção disso agora, mas lá na frente, quando a gente for ver historicamente, cara, foi um momento muito bizarro, porque, cara, não tinha sair na rua, é muito foda, né, muito sinistraço. Bom, e aí beleza, aí agora daí na real, juntou tudo isso. E aí o que aconteceu? Realmente 2020 foi o ano. As coisas aconteceram todas. Foi o ano, porque aí, já entrando lá na minha tese do MBA, o meu trabalho de conclusão do MBA em negócios, business, foi a crise como solução de um problema. Boa. Então eu tive que achar uma solução, inspirada em muitas pessoas, mas com um saber fazer que eu tinha, que é conhecimento do corpo. Sim. Na verdade, eu percebi depois que as aulas de alongamento não são aulas de alongamento, são aulas de consciência corporal. São aulas de autoconhecimento, porque o tanto que eu estudo hoje desenvolvimento humano, psicologia, pessoas, várias ciências, a pessoa, primeiro, se ela não administra essa empresa, corpo, ela não consegue administrar nada fora. Se tu tá doente, tu não consegue fazer nada. Se tem uma parte do teu corpo que não tá em ordem, tudo fica errado. Você não consegue respirar. Você tá com dor de cabeça, tá com dor de dente. Se tu quebrou um dedo, se tu quebrou a perna, se tu fez uma contratura muscular, qualquer desordem no corpo te derruba. Fato. E a gente não é acostumado, a gente não é ensinado a perceber isso. Cuida primeiro do todo o resto, todo o... E as pessoas falam assim, pensa com a cabeça. Mas por que anular toda a percepção corporal que a gente tem? Se tu entra num lugar e te dá uma dor de barriga, isso tá te informando. Não tem cabeça que te faz pensar. Mas eu digo aquela, não a dor de barriga de ir no banheiro, mas uma sensação ruim. Sim. Ou tipo, nossa, eu tava escrevendo e veio um ruído no ouvido. Um zumbido. Ué, por que o meu corpo oscilou? Porque existe uma informação que chegou aqui. Sim. Que impactou e fez desordem. Ou as percepções negativas a gente percebe com mais facilidade. Mas existem lugares que tu vai, que era o que eu sentia na natureza. Eu voltava com mais saúde, eu voltava mais disposta, eu voltava mais atenta, eu sentia o gosto de uma coisa diferente, então eu aprimorava o meu corpo como um radar, como morada, como inteligência, o corpo como inteligência. E é um contra-hábito da cultura, né? Então eu comecei a perceber que as aulas de alongamento se tornaram aulas de autoconhecimento através do corpo, e o que fazia diferença era eu, porque outra professora pode dar aula de alongamento, sim, sim. Né? Então eu usei essa situação da crise para me perceber como técnica, como operadora, né, como canal, porque assim, eu sou a técnica, a pessoa que vai fazer a mudança dela. Se ela quiser sentar e fingir que ela tá se alongando, ela finge que tá se alongando e tá tudo certo. Sim. E aí, no fim das contas, o meu trabalho de TCC do MBA foi evolução criativa, uma narrativa autobiográfica. Então, todas essas transições de carreira que eu fiz desde 2018, quando eu me formei na faculdade, essa questão de trabalhar com turismo, depois trabalhar com a dança, todas essas chaves se deram por conta do meu estudo no MBA.
O MBA, ele era do quê? De negócios. De negócio, Business Intuition. Então, a intuição do líder no próprio negócio. E aí eu fui entendendo passagens minhas, eu, Bruna. E aí as coisas foram abrindo. Obviamente, né? Na pandemia foi um momento de silêncio. A sensação... eu moro no segundo andar de um prédio. E a minha casa é super barulhenta, porque tem uma rua movimentada. E é como se tudo tivesse desligado em volta. Na pandemia. E era você e você ali. E aí ou eu ia me conhecer, ou eu ia, sei lá, ver TV, ou eu ia fazer qualquer outra Foi coisa. aquilo que falaram, cara. Se durante a pandemia você não descobriu alguma coisa, Sobre você. Sobre você. Se você não botou um projeto pra andar, se a sua vida não... Claro, se você não repensou nada não e não repensou mudou nada. Tipo, claro, eu tô falando quem tinha condição, né? Igual, tem gente que tava tentando sobreviver, beleza. Mas quem não era o caso, porra, irmão, o problema é você, sacou? Sim. Porque, assim, normalmente é aquilo. Pô, não dá pra fazer porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho... Tinha tudo. Você tinha tudo, ué. Quem tinha condição ali, pô, casa... Quem tava com saúde, quem tava com casa, quem tava brigado... Exato, tá ligado? E com internet, irmão, a pessoa não tem o que fazer, tá ligado? Não tem nem como argumentar sobre isso, tá ligado? E isso é muito foda. E aí então, em 2020 nasceu de verdade, assim, eu dei a luz geral, total, pro Evolução Criativa, então trabalhando com o corpo, trabalhando com a natureza. Sim. Né? Novidades de 2020 na minha vida, comecei a fazer futevôlei, era um esporte diferente, demorou muito pra voltar a minha aula de bike indoor. Sim. Já tava muito órfã, mas aí tive que aprender novos estímulos, né? Novos E aí, tipos de treino e tal. Você não tinha nenhuma Vivência com isso, não? Zero. Na verdade, eu fui goleira de futsal. Bom, já tá ótimo. Tinha noção de bola, né? Sim. Mas nada demais. Não. Aí fui aprender um esporte novo, aberto, né? O futebol é quadra de areia, então tinha espaçamento. Deu pra voltar antes da bike, que era estúdio fechado, sem janela e tal. Então comecei a fazer futevôlei. Eu ia contar mais alguma novidade. A minha dúvida quanto a tudo isso é mesmo que você segue com tudo. Pode falar. Eu ia falar que você falou até no começo, o tempo pra fazer tudo isso, né? Então, com as aulas de alongamento, eu consegui implementar de fato a prática do acordar cedo regradamente. Sempre foi uma coisa que eu admirei. Beijo, Léo Aguiar. O Léo é um cara que me inspira muito, ele corre, ele trabalha. Leozinho, né? Leozinho, grande Leozinho, perfeito, maravilhoso. E eu sempre me inspirava muito nele, só que eu não conseguia colocar em prática. Sim, eu também me inspirei em várias cara, pessoas. Eu nunca fiz nada daquelas... Cara, eu achei esse maluco foda. Fez alguma coisa que ele fez, nunca fiz nada parecido, mas porra, foda, tá ligado? Muito demais. Só que aí, o que eu comecei a usar pra minha vida? A analogia com a natureza. Por quê? Porque eu sou a natureza também. Então, assim, quero correr uma maratona, beleza? Isso é uma meta ou você tá na jogando vida, pro universo? não. Eu quero correr na minha vida uma maratona. Só que assim, eu preciso conseguir correr 3 km durante 10 dias. Sim. Todos os dias correr 3 km. Pra depois correr 5. Pra depois correr 7, pra depois correr 10 e um dia correr 42. Você tem umas metas meio subjetivas? Não, isso não é subjetivo, isso é concreto. Sim. Mas, tipo assim... como eu posso dizer? Não seria a palavra correta. Mas dá um exemplo que eu... Não, que nem, por exemplo, o caso de correr uma maratona. É uma meta que, na verdade, não é algo que você de fato precisa, sacou? No sentido assim, tem uma meta de ter uma empresa. Beleza, isso é uma coisa que não é que todo mundo precisa, mas você colocou ali como objetivo de vida pra ter o seu ganho ali, sustento. Então, não é uma coisa que você precisa. Sim. Algumas pessoas têm isso como meta, que talvez é a decisão delas, Então, correr uma maratona não é uma coisa que você precisa. Tem gente lá, eu quero pular de paraquedas, é uma meta. Não é uma coisa que você precisa, mas você tem outras além dessa da maratona? Acho que por enquanto é a maratona mesmo. Tá. Eu já pensei Talvez sobre... o triatlon depois da maratona. Ai, triatlon é embaçado, hein? Depois da maratona, o triatlon. Eu já pensei na maratona, mas eu tenho muito problema no joelho e no tornozelo, cara. Eu acho que eu não ia conseguir. Não, a gente já começa mudando a palavra. Acho que seria um desafio em tanto, daí tu pode usar. Eu acho que seria um desafio tanto que eu não ia conseguir. Então eu entendi. Seria um desafio tanto que eu não ia conseguir. Claro que ia. Não, eu acho que é possível. Eu acho que tu já fez coisas muito mais desafiadoras do que a maratona. Sim. Tu, Zeca. Não, eu também acho, mas assim, eu digo, agora, eu sei, tem a questão do pensamento positivo, mas eu digo assim, biologicamente falando, sabe? A pessoa tem a contusão, ela talvez não consiga. Sim. E o meu tornozelo, ele é muito ruim, velho. Porque agora eu tô treinando todo dia, tal, agora, tal, não sei o quê.
E aí, que nem, por exemplo, a esteira da academia do meu prédio, não é dessas muito profissionais, sabe? Então ela é menor e depois que eu comecei a treinar... Tu já sente um desconforto Não, nela. aí eu comecei a treinar tal, nela, aí eu comecei a ganhar mais massa. E eu comecei a ficar mais pesado, mas eu tava fazendo com a nutróloga, então ela falou, tá certo, você é massa, você tá ficando mais pesado, mas tá certo. E aí eu comecei, a esteira ela já não, sabe quando ela trava? A esteira trava, porque ela não é por causa do peso. Aí eu falei, puta, não vai dar. Aí eu faço tipo aeróbico sempre na bicicleta. Bicicleta. E já melhora o impacto? Eu faço o joelho, beleza, ok. o tornozelo da bike, cara. Aí eu falo, se eu for correr uma maratona, talvez... Cara, a questão de, que nem quando eu jogava futsal também, eu era goleiro inclusive também, e eu parei na época por conta de um problema no tornozelo, que era uma bursite, que hoje em dia já deve ter alguma coisa a se fazer, mas na época, isso aí eu tô falando de sei lá, foi 2008 para 2009, era uma parada que teoricamente não tinha cura. Ele falou, mano, é uma bursite, é uma inflamação crônica. Sim, tu tem que sempre tratar quando tu tiver essas crises, né? Mas beleza, talvez a maratona um dia, quem sabe. Né? Quem sabe. Mas aí então, essas aulas online me proporcionaram essa rotina matinal, que era uma coisa que eu admirava. E é uma coisa que eu vejo que não é essencial, não é que precisa, não é que é o certo, mas muitas pessoas que eu admiro têm essa rotina. Sim. Então, alguma coisa de bom deve ter nisso aí, eu pensava, né? Faz sentido. Deve fazer sentido em algum momento para todas essas pessoas fazerem a mesma coisa e terem resultados interessantes, né? Galera do esporte faz muito isso, então consegui implementar a minha rotina matinal. A gente tá falando de que horas? Na época da pandemia, a aula mais cedo era 6 horas da manhã. Ok. Então, terças e quintas eu dava aula às 6, tudo online, tá? Terças e quintas às 6, terças e quintas 7h15, e só. Aí na quarta era 6h30, 9h15, 18h30. Okay. Eram 12 turmas. E aí eu deixava a sexta-feira livre, porque de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, eu ia a Santa Maria pra fazer minha especialização lá, meu MBA. Só que aí, acordava cedo, aí depois já ligava o vídeo e dava uma aula pra alguém. Aí já entrava na aula coletiva online de novo. Aí já pegava o carro e ia pra escola da aula de balé, da aula de alongamento. Aí tá, almoço, horário de prof, de dança, é tudo não comercial, né? Porque normalmente horário comercial a galera tá trabalhando. Então a minha rotina, ou ela é muito cedo, ou ela é muito tarde. Entendi. Então eu tinha brechas durante a tarde, conseguia atender algumas pessoas específicas, assim, mas os meus picos eram início, final do dia, ou às vezes também meio-dia, né? Que hora que a galera curte fazer exercício ao meio-dia. Só que aí comecei a dar muita aula. Só que, Zeca, comecei a dar muita aula. Irado. Porque era muito volume, poucas pessoas. E só que, cara, eu dei muita aula. E eu juntei um monte de dinheiro. Sim. E aí eu comprei uma passagem pra Fernando de Noronha. Black Friday 2020. Mandei umas mensagens pras minhas amigas. Falei, não quero saber se vocês vão ou se eu não vou. Estou ligando pra Jordana, que eu chamava de Jordana Marques. A Jo Oliveira, beijo. Jordana e Jai, lá da Original Way. Pedi pra elas uma promoção de Black Friday pra Noronha, justamente por conta dessa conexão com a natureza, né? Já foi pensado, não foi loucura. Não, tipo, Noronha, paraíso dos paraísos do Brasil, né? Fato. Então, se eu tenho essa conexão com a natureza, eu quero conhecer Fernando de Noronha. Emiti eu e mais 4 amigas, nós iríamos em 5 no ano seguinte. A gente pensava, né? Pô, 2021... A pandemia, ela estava programada para acabar em dezembro de 2020. No novo, era no Réveillon. Feliz Ano Novo, acabou a pandemia. Programado, o combinado era esse, né? Ai, que alguém errou ali, mas o combinado era esse. Alguém apertou um botãozinho, né? O combinado era muito isso. Enfim, aí emiti essa... Quer mais água? Tem aqui. E aí emiti essa passagem, segui trabalhando, segui dando aula. Eu faço aniversário dia 2 de março. Aí, sei lá... 27 de fevereiro, lockdown. Nossa. De novo. E a minha passagem pra Noronha era 23 de março. Nossa. Aí eu falei, pronto. I don't care. Aí nisso, uma das minhas amigas cancelou por conta do Covid. Tava com um familiar com Covid. Outras 2 estavam se mudando pro Rio. Também cancelaram. Conseguiram alterar sem taxa, porque a companhia mudou o voo, sabe? Sim. Aí a minha BFF do colégio da vida inteira, Iria Kidrick, tava trabalhando no Nubank, disse assim, já pedi férias, cara.
vamos dar e vambora? Vamos nós. A ilha tava aberta, tava recebendo as pessoas mediante PCR, Teste de tudo. blá blá blá, tinha que fazer 1 milhão de coisas. Paga as taxas, paga isso. Eu falei, cara, tô com tudo pago já e vambora então, né? Também não ia conseguir trabalhar aqui presencial, muita coisa, tava Sim, fechado, tava tá? tudo cagado aqui. Aí já tinha combinado com a galera online que eu ia tirar uma semana de férias, porque eu não tiro férias, né, pessoal? Eu não trabalho no Natal e no Ano Novo, mas o online ele segue, Exato. porque é um prazer hoje pra mim, muito grande, acordar e dar aula de alongamento fazendo as coisas, sabe? Sim. Fomos as duas pra Noronha e acho que foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, porque a ilha ficou 8 ou 9 meses fechada em 2020. Sim. Ninguém entra, ninguém sai. O governo de Pernambuco deu assistência, então a vida marinha, a natureza, teve um tempo de se recompor e de se refazer como novidade de existência, mas com força também, sabe? Então o azul do mar, desde aquela vez eu já fui mais 2 vezes para Noronha. Eu não vejo igual. Sim, não, com certeza. Claro que é o primeiro impacto, claro que foi a minha primeira impressão, mas enfim, fiz um curso de mergulho antes, para mergulhar com cilindro lá. Fez lá. Fiz aqui em Porto Alegre e em Florianópolis, porque o meu professor lá da MBA disse, Bruna, tu vai pra Noronha, tu tem que saber mergulhar de cilindro. É o paraíso dos paraísos, ele já é mergulhador. Prof. Ricardo, abraço. E aí eu falei, bom, será que dá tempo? Tem 1 mês. Tem, dá tempo, vai lá e faz. Fiz o curso, cheguei lá, mas foi uma maratona, a galera do Instagram acompanhou comigo. Eu consegui. Tudo que eu faço, eu procuro me entender mais, né? Então, quando eu cheguei para fazer o curso de mergulho, eu percebi que eu tinha uma agonia com o cilindro. A máscara tapa o teu nariz, tu tem que respirar pela boca, né? E aquilo soltar pela boca, né? Inspirar e expirar. Tudo é pela boca. Tá. Porque a máscara te tapa aqui, Sim, né? sim. E aquilo me dava uma agonia. Eu falei, cara, por que eu tenho essa agonia? Eu nunca me afoguei, nunca... Sabe, fiz natação quando eu era criança, sem nadar. Aí um dia quietinha assim, eu falei, gente, vamos achar essa resposta. Aí eu parei de... Um exercício que eu faço é parar de conversar comigo e tentar limpar aquelas coisas. Eu faço muito essa provocação para os meus alunos em aula. Silencia a cabeça. Vê o que vem de resposta para ti, o que vem de imagem, o que o teu corpo te comunica, ou o que as imagens, mesmo sendo da fantasia, trazem para ti. E eu cheguei na cena, numa cena da minha infância, quando eu tava na praia, em Camboriú, eu tinha aquelas boias amarelas, eu não sei se tu lembra, umas boias duplas, assim, quando a gente era criança. E eu fui entrar no mar, lá em Camboriú, eu tinha pé lá com a minha família, e veio uma onda por cima de mim, eu tomei um caldo. Você lembrou disso? Lembrei disso, porque eu queria resolver esse problema para poder fazer um mergulho, sabe? E eu lembrei dessa cena que eu tomei um caldo, só que eu era uma criança, não entendi direito. E quando eu lembrei disso, passou a minha agonia com o mergulho. Que loucura! Sim, parece que eu apertei um botãozinho e disse, calma, eu só era uma criança que eu não sabia lidar com o que estava acontecendo e não entendi direito o que aconteceu e ninguém me explicou. E não, eu tô ligado que isso faz total sentido, que eu já vi, porra, sei lá, não sei se é o caso, mas pessoas que fazem regressão, caralho. Uhum. Mas, tipo, você ter conseguido isso só com, sei lá, concentração e, porra, é muito foda, né? É, que é um exercício de tentar silenciar fora e... Não é por mal, pessoal, mas assim, a opinião dos outros não serve pra nada. Nunca serviu. Isso é um fato. Então, a vida, ela não opina. A vida não dá opinião na vida de ninguém. Então, quem somos nós? Exato. Não, eu não tô opinando, eu tô jogando. Quem somos nós pra falar da vida dos outros, entendeu? Então, a gente não tem que opinar. A vida não é sobre opinião. Então, a vida tem projeto. A gente tava falando disso hoje, né? Cada um cuida da tua vida aí, rapaziada. Porque a gente tava falando disso hoje. Então, silencia as opiniões, silencia o que tem fora. E, cara, a resposta vem. Que nem tu falou, eu tava lá e eu sabia que o cara chegou. O meu convidado do podcast chegou. Por quê? Porque o teu corpo radar, ele sabe que aquela informação diz respeito a ti. Então por que tu ouviu o carro e ninguém ouviu? Porque é o teu convidado. Exato, eu que tô Não preocupado. importa pros outros. Conta a história já que eu tô... Não, a gente tava falando sobre a questão de perceber e ouvir as coisas. Né? E eu tenho uma mania, não sei se é uma mania, mas na verdade pra mim, até hoje, umas 3 horas atrás, era mania. Agora eu já percebi que é radar do corpo. Radar corpo. Radar porra, corpo. que eu sou foda.
que a gente tava numa sala, isso já aconteceu outras vezes, em que ninguém ouviu a parada, e eu tava esperando um convidado chegar no podcast, tá? Um dia que tava bem frio, então a gente tava todo mundo fechado lá dentro. E, cara, o carro chegou lá na frente, ninguém ouviu o bagulho, e eu falei, acho que ele chegou. Como ele chegou? Como é que você sabe? Eu falei, cara, eu ouvi o carro. Mano, é possível você ter ouvido. Ninguém ouviu. E ninguém ouviu, tá ligado? E aí ela tá dizendo, ela me explicou hoje que isso é a questão do radar do corpo. Sendo que era uma coisa que dizia respeito a mim e não dizia respeito às outras pessoas. Resumindo, as outras pessoas estavam cagando. Em resumo é isso. E eu que tava preocupado com aquilo e por isso eu percebi, sabe? Meio que isso. Exatamente. Então, consegui fazer esse entendimento. E aí fui mergulhar e foi incrível conhecer aquela natureza diferentona, super exótica. Noronha ganhou o meu coração. Pode ir seguindo aqui, acho que... E aí, tivemos a incrível ideia, tivemos kkk, eu, né? Voltei de Noronha e disse assim, o povo precisa conhecer Fernando de Noronha. Então, bolamos o nosso projeto do Evolução Criativa através da Natureza, edição Noronha. É um belo upgrade, né? Os outros tinham sido... Aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Em 2020, fiz lá no início algumas edições, entrou a pandemia, rolou umas 3 edições assim no final do ano. Mas quando eu voltei de Fernando de Noronha, eu falei, preciso trazer as pessoas para conhecer e contatar esse tipo de natureza para ter o tipo de resultado que eu já percebia, né? Então, voltei, comecei a estruturar, montei um grupo junto com a Original Way, 37 passageiros. Yes. Começamos a vender, pegamos preços promocionais pandêmicos, né? Fizemos um pacote super legal, super completo, tudo de acordo com a minha experiência, com a minha lente, o que eu conheci, o que eu gostei, onde que é legal esse pôr do sol, que lugar a gente vai pra ouvir uma música ao vivo, que praia é legal pra isso, pra aquilo. Montei um roteiro super personalizado, levamos um grupo no final do ano. E aí ao Quanto tempo vocês longo ficaram? ficamos 5 noites e 6 dias. Eu fiquei 6 noites e 7 dias na minha primeira ida, mas sobrou tempo. Sim. Sabe? Então, como a gente montou nosso pacote para dezembro já é um mês mais curto, a galera tem Natal, tem encerramento de empresa e tal, a gente fez um dia menos e é o suficiente, assim, quem for para Noronha... Não é muito grande, já não conheço, não. Não, é 17 quilômetros quadrados. Nossa. É pequeníssimo, é uma ilha pequena, é o lugar do Brasil que tem a menor BR do Brasil, porque lá dentro tem uma BR. Tem uma BR, verdade. Mas enfim, paralelo a Noronha, então, segui fazendo alguns tours do Evolução Criativa através da natureza, segui dando bastante aula de dança, aula de alongamento online, mudei o formato do alongamento. Eu empresa, né? É. Eu presa, Sim. na empresa. Tá. Eu fiz um perfil fechado no Instagram, as aulas são gravadas, então eu dou ao vivo na plataforma de vídeo e ao vivo no Instagram. Então a galera hoje recebe uma aula nova por dia, porque as atividades começaram a voltar. Eu não tinha como dar 3, 4 aulas online por dia, né? Sim. Então eu dou uma aula de manhã online ao vivo. Quem quer entra. Cedão. Terças e quintas é 7, é ok. Justo. A segunda é às 6 da manhã. E na quarta é às 5h30. Beijo, Nath! Eita, que legal. A Nath é minha amiga lá da especialização. Ela disse, Bru, eu preciso de uma aula mais cedo, porque eu saio muito cedo pro trabalho. Falei, cara, vambora, tá tudo certo. Liga o ar no 29, agora em Porto Alegre tá fazendo muito frio. São Paulo também. Liga o ar no 29, liga a estufa. Eu tomo banho todo dia antes da aula, né? Antes da... Não tenho nem condição. Não, banhão quente, bem Eu não quentelando tenho. assim. Eu tenho umas coisas antes da aula, né? Tem que arrumar a cama e tomar banho. E o chimarrão. Loucura. Vamos falar de chimarrão. Enfim, mas cara, 5h30. Então assim, se você tá sentindo um merda na tua vida, é porque você não acorda às 5h30, tá? É só pra dar um impacto. Mentira! Não porque, faz isso. porque eu mesmo não acordo às 5h30. Mas não é por isso que tu não vale nada, que horror. Não, aí quem tá falando que eu não vale nada já vem de você. Não, você é um projeto que nasceu pra dar certo. Nasceu pra dar certo, perfeito. Deixa eu só, que tá rolando um negócio aqui. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu fone, ele tá escapando da minha orelha. Eu tenho um certo probleminha. Bom, Pode
Enquanto foi. isso, a gente vai aqui armando o mate. Vamos, agora a gente, olha, papo bom é assim, a gente já, passou de 1 hora já. Estamos um tempão já, né? Vamos Será que tem perguntas? ver se tem pergunta. Você abre, deixa eu bloquear aqui. Tá, enquanto isso eu vou fazendo fechamento aqui com a galera. Boa, vai Então- dando seu recado aí pra galera. Isso, 2021, 2022. Não, tem uma novidade de 2022 interessante. Mas 2021, então, fizemos tours. Fizemos muita aula de dança, muita aula de consciência corporal, aulas online. Fiz um projeto com o meu super amigão Prof. Nicolas. Fizemos vários treinos no Parcão, que é um parque. Tu viu o parque que a gente passou chegando aqui? Sim, o mais perto. Parque, né? um parque aqui de Porto Alegre. A gente fazia vários treinos no sábado. Então eu fazia evolução criativa através do esporte. Às vezes eu levava ele comigo nas viagens das cachoeiras, das trilhas. Ele dava um treinão também no meio da natureza. Aula de alongamento, treino, tudo isso pra galera desenvolver o radar corpo. E as suas próprias percepções e entendimentos. Então hoje, esse meu projeto chamado Evolução Criativa, ele trabalha a pessoa em diferentes ambientes, em diferentes experiências. Então, seja um treino, seja uma aula de alongamento, uma aula de consciência corporal, uma aula de dança, ou um tour para a natureza, a pessoa vai se conhecer e voltar com mais propriedade do que ela é. Esse bagulho aí, depois eu quero ir mais a fundo num outro momento, mas esse negócio do radar corpo é bastante interessante, cara. De tipo. Porque eu sempre ouvi umas coisas do tipo, que nem, sei lá. Eu não sei exatamente, sei lá, Sem se é problema, isso, mas fala tipo com as assim, suas palavras. meu pai, ele fala que, sei lá, quando vai chover, ele sente dor no pé, tá ligado? Eu não Sim. sei se exatamente assim, isso, mas, tá ligado? Sente alguma coisa específica. Aí, sei lá, minha mãe... Aí eu falava, cara, pra mim isso não faz sentido algum, sacou? Tá Sim. ligado? Mas, pensando nesse bagulho, de alguma maneira faz. Sim, ele percebe que no corpo dele tem uma variação quando o tempo tá úmido. Então, Sim. tipo, o pé dele incha, sei lá. É É uma parada percepção do ambiente mesmo. Mas o que eu mais trabalho com a turma é a questão de tu saber o teu ponto neutro pra saber quando alguma informação vai variar. E essa informação, ela não necessariamente tá coligada a espaço-tempo, né? Então alguém pensou em mim lá na Europa e tava pensando, meu Deus, saudade da Bruna, que saudade da Bruna, que saudade da Bruna. Daí um dia eu acordo e falo, ai, que saudade da minha amiga Iria que tá morando na Europa. Vou mandar uma mensagem pra ela. Meu Deus, pensei em ti ontem. O meu corpo radar recebe essa informação porque diz respeito a mim, ela tá pensando em mim. E aí já é bem profundo, achei. Pica isso, hein? Mas vai dizer. Não, Ai, preciso mandar já o WhatsApp, aconteceu, preciso já mandar o WhatsApp. Tá lá o WhatsApp da pessoa. Nossa, eu tava chamando agora. Não, isso já aconteceu várias Isso acontece porque a informação, ela não é espaço-tempo. Só que tu recebe essas informações quando dizem respeito a ti, né? Tu recebe e tu também emite. Minuto de silêncio agora, hein? Que tá todo mundo refletindo em casa. Não, faz total sentido. Eu só nunca tinha relacionado dessa maneira. Porque a gente não é educado a pensar assim, a perceber assim. É o que eu falo, as pessoas nos ensinam. Pensa com a cabeça quando é criança, né? Sim. Pensa com a cabeça, criança. E não deixa eu estimular os Pensa outros. com o corpo. Por que me deu dor de cabeça? Por que me deu dor de barriga? Por que... Tudo. E muitas das vezes as pessoas, sei lá, o adulto, por exemplo, tem um conhecimento limitado ali e acontece uma informação nova que ele não tem conhecimento e aí ele tenta encaixar essa informação nova dentro da caixa do que ele já conhece. E aí ele descarta. E a criança fica bem bagunçada. E a criança fala assim, porra, irmão. Mas cara, eu pensei que... eu pensei que... Uma vez eu tava vendo um bagulho, eu não lembro também, mas falando no sentido, tipo assim, quantas crianças que possivelmente seriam artistas, tá ligado? Tipo, Gênias. mas tiveram isso São castradas. bloqueadas porque pintaram a árvore de roxo na escola e a professora falou, a árvore é verde, tá ligado? Tipo, tronco marrom e porra, beleza, mas eu achei que poderia ser de outra cor, mas aí ela tão madura e nunca mais ela cria nada. E não só artista, né? Exato. Mas aí o mais incrível é a gente estimular a criança, principalmente, a entender o que acontece com ela e dar autonomia para ela fazer alguma coisa com isso. E dela não acreditar que ela é aquilo ou o que falaram para ela é a verdade absoluta. Porque hoje as pessoas se desentendem porque elas não chegam num ponto comum. Só que a única coisa que é em comum hoje no planeta Terra é a matemática. Sim. 1 mais 1 é igual a 2. Tá, chegamos todos num consenso. Então agora a unidade de medida para todo mundo é a matemática.
tantas vezes conta até 60 é um minuto, tantos 60 é a hora, tantas horas é um dia, tantos dias é uma semana, tantas semanas são um mês. E até um limite, porque se cair pro lado de temperatura já fudeu, porque lá os caras Contam de modos de diferentes. modo diferente, que aí já fode tudo. Distância já começa a fuder. Mas sim, a matemática básica ali é... A matemática é o que é o ponto comum da sociedade hoje. Só que existem 1 milhão de medidas possíveis. 1 milhão de percepções diferentes. E não é que tá errado ou que tá certo, mas é que pra mim hoje funciona desse modo e pra ti hoje funciona daquele modo. Mas o mais importante é ensinar a criança. Tu não é o que fizeram contigo. Tu vai ser o que tu faz com o que fizeram contigo. Então você adulto que tá tentando colocar uma informação que você não sabe dentro Equivocada dentro de uma Tipo assim, a criança trouxe um bagulho, você não sabe, não tenta encaixar numa coisa que você sabe. Tenta aprender junto com a criança. Porque às vezes a pessoa fala, pô, eu sou adulto, eu sei tudo. A criança atrás fala, não vou aprender nada, porque ele é criança e criança não sabe nada. E eu vou tentar pegar essa informação que ela trouxe dentro da caixinha das coisas que eu já sei. E na real, não. Muitas vezes a criança pode trazer uma coisa nova Total. pra você e você vai aprender com a criança, né? Mas adulto tem mania de achar que... Adultos, todos vocês são uns bostas. Esse é um fato. E aí você tava falando desse negócio de, pô, é muita gente, a única coisa que a gente tem em comum, que é comum pra todos é a matemática. Hoje eu tava ouvindo, por coincidência, aquela música do... Na verdade não é uma música dele, né? Mas é uma versão que ele fez do Vintage, daquele manifesto que é... E aí ela fala, né, sobre até... Não é exatamente esse assunto, mas questão de religião. Ela fala, são 7 milhões de pessoas no mundo. Querer que todo mundo acredite na mesma coisa é no mínimo um papo de louco. É basicamente isso. Né? Tipo, você querer que todo mundo acredite na mesma coisa, acreditar que você tem informação sobre tudo e por mais que você seja adulto, mas, cara, é no mínimo papo de louco, porque, cara, são 7 bilhões de pessoas, isso não é possível, é de fato só a matemática que chega na conclusão. Sim, mas o que seria muito funcional para 7 bilhões de pessoas entenderem é que todas elas têm a mesma tecnologia. Todas elas são seres humanos. Sim. As pessoas têm o mesmo princípio. O ser humano tem uma base que faz nascer a vida lá, o espermatozoide e o óvulo. Sim. Alguma coisa em comum, todos nós, fez com que nós nascêssemos, né? Sim. Então, se a gente usasse esse princípio como base comum, é que é um princípio subjetivo, né? Porque a minha alma é a minha, não é a tua. Sim. Mas fisiologicamente falando... Não, fisiologicamente a gente tem a mesma tecnologia humana, mas eu digo, é antes ainda da biologia, né? Aquele princípio que dá a vida. Todo mundo que tá vivo tem alguma coisa dentro que faz tá vivo. Sim, sim. Senão tá morto. Exato. Sabe? Senão não tem vida, senão não tem presença. E se todo mundo respeitasse esse princípio que é de cada um, a gente estaria muito mais avante já, à frente. Porque tu tem uma alma, eu tenho uma alma, aquela pessoa tem, tudo tem... O ser humano todo tem uma alma, Modernizando sabe? isso, podemos dizer que todos nós temos o mesmo hardware, mas não temos o mesmo software, Justo. né? Então, Justíssimo. então, tipo assim, eu posso ter um computador, sei lá, um MacBook, você tem o mesmo MacBook, só que eu tenho uma versão Um sistema e a sistema outra pessoa pica tem outro e sistema. tem um outro sistema. Óbvio. Yes. Só que por que desrespeitar o sistema do outro, Exato. cara? Só porque não é igual ao teu. Não, exato, tipo assim, pensando em tecnologia, ninguém desrespeita o outro pelo software que ele tem, mas no ser humano tenta querer desrespeitar o outro porque ele não funciona da mesma maneira. Caralho, foda. Se você não refletiu com esse papo de hoje, irmão, desculpa. Vai-te a merda, não tem muito o que dizer pra você. Muito foda. Quer dar uma olhada aqui? Se tem alguma Acho coisa? que clica aqui, ó. Nossa, eu não sei como funciona, porque eu nunca fiz isso via computador. Não sei se tem algo. Se tiver, ok. Se não, vamos experimentar sobre o... Não é possível. Não sei se... Não, beleza. Se não tiver, a gente segue aqui que eu preciso falar sobre o chimarrão. Tem várias perguntas. Bom, então vamos para o foco das perguntas aqui. Deixa eu ler que eu gosto de fazer a entonação das perguntas. Vamos lá. Vamos ver. Então temos aqui algumas perguntas que as pessoas mandaram. Pergunta da Melina Andres. Dica de como manter os treinos e a vontade de ir nesse frio. Que aí é um ponto, ela trouxe um ponto. Trouxe um ponto muito interessante. Minha aluna, incrível, perfeita. Beijo, Mel. Então, na verdade, a minha tática foi pegar um papelzinho, escrever um acordo meu comigo mesma
e assinar. Por que quando a gente assina um contrato com outra pessoa, a gente se compromete mais do que quando a gente se compromete com a gente? Medo de tomar processo. Mas, na verdade, a gente tem que entender que a única maneira da gente existir é se a gente não se trair. Tu não pode te trair pro resto da tua vida fazendo coisas que são contra ti, contra a tua natureza. E se ela me mandou essa pergunta, se tem alguém que quer criar uma rotina de treino, uma rotina saudável, é porque a pessoa sabe que isso vai fazer bem pra ela. Sim. E aí, por que a gente negocia o que nos faz bem? Se vai nos fazer bem. É um super contra-hábito, gente, não é do dia pra noite. E aí entra de novo a minha analogia com a natureza. A gente planta o feijãozinho no algodão, lá na escola, né? Sim, sim. Quanto tempo leva pra sair um galinho com uma folhinha? Leva muito tempo. E no começo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É um novo hábito, é uma novidade, tu não tá acostumado a fazer aquilo. É muito melhor ficar embaixo da coberta, no quentinho, ainda mais em Porto Alegre. Só que é a tua saúde, é o teu corpo. Tu quer viver muito mais tempo ou menos tempo. Então, na verdade, é um exercício de muito carinho e amor contigo. Porque senão, se a pessoa falha, ela se mata quase, né? Sim. Então, é um exercício humilde de uma construção de um contra-hábito. Na verdade, é isso. É a resiliência de entender que aquilo vai fazer bem pra ti a longo prazo. Gostei da ideia do papel. Então, a partir de agora, você que tem que fazer coisas para si mesmo, anote no papel, um contratinho, ali fera. Deixa eu ver aqui. O Jonatas Glansner mandou: como que vem plantando hoje? Onde você se vê daqui a alguns anos? Profundo também, ele foi profundo. Eu me vejo com um espaço já formalizado, né, próprio, para desenvolver esse trabalho de conhecimento, e eu me vejo também professora em universidades. Irado. Mas já... Não contei essa novidade, esse ano eu entrei na faculdade de Educação Física. Boa. Eu comecei a fazer mais uma pós, então estou plantando... Essa outra pós era o quê? Em Ciências Humanas também. Boa. Você falou, se vê dando aula em universidade. Se vê dando aula em universidade de algum curso, alguma aula, alguma disciplina que já existe? Ou você fala, tipo, botar alguma Não, na coisa verdade, alguma disciplina provavelmente que já exista. Eu entrei também num grupo de iniciação científica. Beijo pra Gabi, Prof. Luiz também. São meus mestres aí na caminhada acadêmica para aprender essa questão da pesquisa, gerar conhecimento, né? Construir conhecimento e... vamos ver o que eu vou me identificar, assim. Mas eu gosto de cinésio, de repente. Do quê? Fisiologia, do exercício. Isso é bom. Vamos ver o que aparece. Boa. Cadê? A Ana Kuhn. Acho que é Kuhn que se fala. Como manter... Nossa, ela foi bem profunda. Como manter a mente sã em um mundo doente? A Ana é dessas. Como já diria, sei lá o quê, não sei de onde vem, acho que é uma música, corpo sã, mente sã, Espírito Santo, amém. Na verdade, a minha saída prática é a natureza. Então, a ordem de natureza me ordena. Então, não tô legal, não tô bem, não tenho saída, não tenho como pegar o carro e ir pro mato, tomo um banhão. Gelado. Não precisa ser gelado, pode ser quente também. Deixa cair bastante água bem no centro aqui da cabeça, na testa. Se der, bota um pé na grama ali. Eu sei que São Paulo é mais difícil, mas se tu tem acesso praia, mar, areia... Banho é um bagulho que volta pro lugar, velho. Te recoloca, o contato com... Eu sou pisciana, não tem nada de signo, eu sei que tu também não porque eu já vi nos podcasts, né? Não entendo. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver, assim, peixes, né? Então essa questão do mergulho, essa questão do banho, eu vejo quando eu tô dando aula, eu falo, galera, mergulha dentro do corpo. A minha terminologia, né? Mas a questão da mente é fazer a limpeza das imagens que rodeiam a cabeça, que ocupam os pensamentos, e limpar os ruídos externos, para que venha essa resposta, essa informação de dentro, sabe? Boa. O bagulho do banho, outro dia eu ia até fazer uma caixinha lá, vou fazer ainda.
de no banho, quantos por cento você fica lá pra se limpar e quantos por cento você fica pra refletir, tá ligado? Porque, cara, pra mim é o melhor momento, assim, às vezes do dia, você fala, caralho, pô, tá lá uma correria, eu vou parar, vou tomar um banho, mano. E aí você, pô, sei lá, fica no banho, fica tipo, sei lá, 20 minutos no banho. Tudo bem, óbvio, eu não demoro 20 minutos pra me limpar, isso é óbvio, tá ligado? Sim, o gás no inverno. Tá ligado? Mas você fica lá, você dá uma, porra... Mas vou contar uma curiosidade. Que acho que é um momento que você fica sem fazer nada ali, sei lá. Te obriga Desliga. a não fazer nada. Tá Eu cortei meu cabelo bem... É que aqui na frente ele tá com umas franjas, mas meu cabelo tá bem curto. De tanto banho que eu tava tomando. Porque assim, como eu trabalho com atividade física, com exercício físico, eu suo demais. E eu treino e eu faço muita coisa. Tinha dias que eu tomava 4 banhos. Coitado do meu cabelo, né? Sim. E eu não deixava o cabelo sujo, eu lavava o cabelo sempre. Daí eu cortei de tanto banho, mas é que eu amo banho. Sim, não, é um bagulho que dá uma arrumada ali. Boa, deixa eu ver o que mais tem. Cara, eu acho que é um Cons Zaperlon. A Constanza. Constanza, ela é argentina? Ela não, é brasileira mesmo. Quis inventar a mãe dela, Mas acho né? que é meio italiana. A mãe dela tem inventado. Não lembro a origem dela. Na verdade, o que ela perguntou aqui, a gente já falou aqui, mas eu vou ler, que é quando deu a virada da chave para esse lifestyle de hoje, a gente falou um pouco, tá? Então, um abraço para a Constanza aí que mandou a pergunta. O Lucas Dostoski, né? Nosso parceiro aí. Keds, Dostoski. Dostoski. Keds. Acho que a gente falou isso, né, já também. Quais os próximos destinos do Evolução e qual o destino dos sonhos? O próximo destino, já com bloqueio aéreo, porque eu tô muito chique. É o patamar, né? Minhas parceiríssimas da Biloca, o beijo, Cami e Valéria. Eu sei que eu já mandei um beijo pra vocês, mas agora a gente tá trabalhando com bloqueio aéreo. Então, galera que quiser ir pra Noronha, nossa próxima data é de 8 a 13 de novembro de 2022, né? O ano que estamos gravando esse podcast. Sim. Então, o próximo destino oficial é esse. Eu não gostaria de bolar outro destino. A galera tava me pedindo muito Bento agora, pra fazer um roteiro de vinícolas pro interior do Rio Grande do Sul. Na verdade, tu tava em Caxias. Mas vocês foram pra Bento? A vinícola em Bento. Então. Lá. Exato. E aí eu falei, deixa eu fechar o meu grupo de Noronha antes de lançar um outro roteiro. Então, o próximo é Noronha, 8 a 13 de novembro, e o Destino dos Sonhos, por conta dessa relação que eu tive com o mergulho, quando eu coloquei o cilindro, desci, a minha sorte de ir na pandemia pra Noronha é que eu fiz muitas coisas quase sozinha. Então, o dia do mergulho, beijo Stephanie, beijo G, as gurias de Noronha, foi eu, a instrutora e a fotógrafa. E normalmente vão assim, 10 pessoas fazer um mergulho. E eu fui sozinha. Então eu dei um rolezão embaixo d'água. E quando eu nadava com os peixes, eu via que eu não tava atrapalhando o peixe. Ou tipo, eu vi o tubarão não ia me atacar. Por quê? Porque eu também sou a natureza. Eu sou aquilo junto, eu não tô atrapalhando aquele ambiente. Eu não sou diferente naquele ambiente. O peixe tá lá, eu tô aqui, tudo certo, segue o baile. Então, eu vi que eu sou aquilo. Então, por conta dessa relação com o mergulho, eu escolheria um destino de mergulho, tipo Tailândia, Austrália. Pô, eu mergulhei com os tubarões lá no Havaí, bem legal. Bem legal, depois você... Então, um destino dos sonhos é alguma coisa relacionada ao mergulho, mas eu quero muito fazer as chapadas do Brasil também. Levar a galera pra explorar a natureza brasileira, que é uma natureza... Topzera, boa. E realmente, o bagulho que eu falei, tubarão, uma coisa que a instrutora falava lá é justamente isso. A gente não tá, eles não tem nada contra a gente não faz parte da cadeia alimentar deles. Exatamente. Então se você não for um filho da puta e não... Claro, e não indicar. E não for lá e enfiar o dedo no olho dele, ele não vai fazer nada com você, tá ligado? Perfeito. Claro, ele pode te assustar e tal. Agora tem uma pessoa que foi atacada por tubarão lá e tá falando que... mas aconteceu alguma coisa nessa história. Puta, alguma coisa aconteceu. Não foi culpa sua nem do tubarão, mas... Mas alguma coisa aconteceu. Então, não machuquem os tubarões. A Mari Voucher. Correias. Mari Correia. Linda. Perguntou por que evolução criativa. A gente falou, né? Um pouquinho. O nome, será? Falou, não, então explica. Não, na verdade, um livro estudando um dia. Um professor italiano escreveu sobre uma evolução criativa do ser humano. Entendi. Sobre como fomentar a evolução criativa e eu me apaixonei por esse nome. Pô. O meu emoji é o arco-íris. Eu amo arco-íris, tudo é arco-íris. Evolução criativa. Entendi. Muito bom. Cadê? A Nini Flores perguntou. Manes!
Oi! É a tua mãe? Mãe, tô no podcast! Vai. Qual a atitude que achas mais positiva em toda a sua evolução? Uau, mãe, que isso, hein? Vai, toma ali. Qual a atitude? Que achas mais positiva em toda a sua evolução? Entender que nada é absoluto. Caralho, nem explica, deixa as pessoas refletirem. Cara, fala de novo. Entender, compreender que nada é absoluto. Nada é rígido, nada é inflexível, nem mesmo a vida, sabe? Se tem lá um rio e tem uma pedra no meio, o que o rio faz? O rio vai pro lado e segue o baile dele. Aquela pedra não é absoluta, aquele problema não é absoluto, aquela empresa não é absoluta, aquele namorado não é absoluto, aquela pessoa não é... Nada é absoluto. Isso é Bauman, pessoas líquidas. Como é que é? O ser humano líquido, já leu? Não. Porra, é fodido. Gostei da dica, vou anotar. Bauman. Então, Então acho que é isso, mames. top. Isso aqui deve ser algum parente seu. Arthur Leão. Meu Arthur irmão! Leão, perguntando qual é a sua maior inspiração. A minha maior inspiração é a minha alma. Caralho, profundaço! Tá torra! Porque a única coisa que em algum momento eu posso considerar absoluto, já vou entrar na filosofia da resposta anterior, é só a minha alma. O que talvez em algum... acho que a única coisa que é absoluta é a minha alma. Porque no momento em que eu não traio a mim mesma como essência, como princípio, que é o que a gente conversou antes, não tem como dar errado. Porque é um projeto que nasceu para dar certo. Então, às vezes, a correlação tá com o externo, né? Ai, mas o que é aquela... Eu não posso deixar aquela pessoa na mão. Mas eu não posso fazer isso com aquela pessoa. Não, mas eu me comprometi a fazer aquilo. Tá, mas o que a minha alma pede? Só que o que a minha alma pede? Às vezes a minha alma pede que eu desfaça um contrato. A gente conversou sobre isso hoje. Às vezes a alma não aguenta mais ficar ali, porque não é o lugar dela. E a gente tem que pedir com muito amor e carinho desculpa para outra pessoa, só que a tua alma é que dá a direção. Então a minha inspiração é essa, tentar limpar a minha cabeça, que foi educada de um modo, de acordo com a cultura e com a sociedade. Eu, Bruna, em Porto Alegre, nessa cidade, nesse estado, com essa cultura, com essas pessoas, com essa família, tudo isso me constituiu uma racionalidade, né? Um eu racional. Então é educar esse eu para estar de acordo com a minha alma. E não com o que é importante pro externo, porque no fim das contas a minha alma, ela vai dar as saídas tranquilas, que nem o rio. Então a minha maior inspiração é a minha alma. Hadouken! Toma ali, vai! Você Não, tá... é que as pessoas estão caprichando nas perguntas, Puta que hein? la madre! Meu doutorado vai ser em filosofia, hein? Porra, não precisa, manda esse vídeo pros caras aí. Já tá Não, tô entregue. longe ainda. Puta que la Tem muita madre. coisa pra aprender. Bom, e a última pergunta que a gente tem antes de eu experimentar o chimarrão Mate. o mate e a gente finalizar é a pergunta do Espíndola Lucas. Espíndola Lucas. Prof querido, meu prof de pagode. Boa. Organização e otimização do tempo, porque são muitas atividades. Como que eu faço isso? Será que é a pergunta? Assim, Sim, eu acho que porque a caixinha é o que você perguntaria, Isso, né? A limitação dos caracteres da caixinha do Instagram é um problema, porque as pessoas normalmente mandam assim, jogado, mas é a isso. pergunta mesmo? Organização e otimização do tempo. São muitas atividades. Então, é um desafio, assim, hoje com redes sociais, com Instagram, com tantas possibilidades, né? A gente tem muitas possibilidades para usar nosso tempo hoje, mas quem convivia mais próximo de mim, principalmente nesse último ano, desde maio do ano passado, percebeu que eu fiz uma virada de posicionamento com o externo, diferente de toda a minha vida, porque eu fui uma pessoa com essa questão da liderança e do relacionamento, de saber falar com as pessoas. Eu amo ter amigos, amo conversar com as pessoas, amo falar com as pessoas. Só que eu percebi que em um dado momento, final de 2020, início de 2021, eu não avançava o quanto eu gostaria por conta das minhas relações sociais, de não ter a medida correta que a minha alma pedia naquele momento. Então, eu precisei me reimpostar, abrir mão de muita coisa. E não é fácil.
tive que sair de grupos do WhatsApp, de pessoas queridas, amadas, pessoas que eu gosto, pessoas que eu convivia. E as pessoas não entendem, né? Acham... Não, só que a minha alma Sim, pedia sim, aquilo, total. né? E eu não. E se a pessoa não entende, o que eu vou fazer? Que pena que não entende, mas eu tenho que ir. Então eu parei de sair muito, eu me recolhi pra ouvir o que a minha alma pedia, sabe? Então, essa questão da otimização do tempo é o que tu falou antes, cada escolha é uma renúncia, né? Sim. A gente vai renunciando a outras coisas, mas de priorizar o que eu sei que eu preciso fazer agora. É um período, é um momento de estudo, de muito empenho, de muito trabalho, mas é uma construção que depois eu sei que eu vou agradecer, sabe? Então é só priorizar o que tem que ser feito e ter coragem. Excelente. Eu lembrei agora até, vou ter falado do Felipe Moller, que teve um episódio lá, tem até uns cortes, bem legal o episódio dele, acho que você, não sei se você viu, você ia Vamos gostar. dar um check. E ele fala justamente isso, né? Tem um corte que a gente soltou lá, que muitas vezes é mais fácil você mudar de ambiente do que mudar o ambiente. Né? Sem dúvidas. Então, nesse caso... Os incomodados que se retirem, né? O que a gente tem que mudar os outros? Exatamente. Cara, muito obrigado. Porra, foi um papo foda. Foi demais, né? Eu Porra, adorei. a gente Tô provavelmente, viciada já. isso, como eu falei, a gente tá em outro ambiente, então esse episódio ele tá sendo gravado, vai ser editado, mas muito provavelmente esse é o maior episódio até hoje. Muito provavelmente. Recordes! Muito provavelmente. Eu quero experimentar e aí a O gente... que ele vai experimentar aqui? Eu Conta tava pra contando pro galera aí. Zeca, quando a gente começou a se encontrar mais por conta do trabalho, eu não gostava tanto assim de chimarrão, até contei pro meu pai isso esses dias, que eu levava muito pra mostrar pros amigos de São Paulo, pra conhecerem e tal. Levava o combo do meu pai, que era um combo todo cheio de couro que ele comprou, sei lá onde, e eu usava uma erva que é um pó. E essa erva aqui é uma folha, eu não sei se depois dá pra dar uma olhadinha aqui, mas é uma folhinha, então antes dela ser processada até o pó, ela fica nessa folhinha aqui, e a erva que eu mais tenho gostado de tomar é uma erva bem forte. Dentro da categoria folha, ela é suave, então existem folhas mais fortes, né? Uhum. Mas o chimarrão, ele tem o mesmo efeito do café. Então, como eu entrei agora de novo na faculdade, dou aula às 5 da manhã e já dou aula pra turma, preciso ficar em pé, né, gente? Então, É só puxar, né? só puxar, vai com calma, tá quente, mas nem tanto, porque eu já tomei vários, vocês viram Sim. aqui. Enquanto isso, vai dando seu recado pra galera, onde eles te encontram, as redes sociais e tudo mais. Meu Instagram, @BrunaLeão. Ainda não temos um canal no YouTube, mas em breve teremos. Não, vai. Cara dele. Segue, vai. Em breve teremos um canal no YouTube. O Zeca vai me ensinar como gravar podcasts. Porque assim, eu amo consumir podcast. Ouço muito podcast. Pô, é muito O bom. ideal é não mexer muito aí. Eu falei Isso é bom só podcast, segurar. na verdade, mas vai ser. Oi? Não, eu falei bom, muito bom, eu tô falando do Não, mas eu podcast. digo o ideal é não mexer muito Ah, só tá, não posso mexer isso. nisso, tá. Mas então, a rede social que eu mais uso é o Instagram. Temos lá as informações das aulas, das viagens para Noronha. A galera pode sair de São Paulo, pode sair de qualquer lugar do Brasil. E é isso, temos alguns arrobas também, só que são fechados para as galeras que compram os produtos, né, os serviços do Evolução Criativa. Tem Evolução Criativa Online para as aulas, Evolução Criativa Noronha, que eu tô gerando bastante conteúdo pra galera que comprar a viagem, pode acessar e conhecer dicas de praia, viagens e tal. Também faço roteiros personalizados para quem vai pra Noronha. Então, Bru, comprei passagem, hospedagem, quero que tu me ajude com os teus fornecedores, fotógrafo, pousada, ou tudo que precisar, eu já tá na mão lá em Noronha. E é isso? E no mais, acho que sim. Bom, eu vou... Quero a tua opinião. Não, calma, primeiro eu vou me despedir, depois eu dou minha opinião. Gente, queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado. Pô, papo muito foda. Cara, dá essa moral pra gente no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, manda pra quem você acha que vai curtir. Já diria o Zeca, não cai a mão. Exato, pô, seu dedo não vai cair, velho. Esse aqui, não sei qual Vai, número que esse curte, episódio vai manda entrar. pros brother aí. Cara, nenhum dedo caiu até agora. Então, pô, dá essa moral, se inscreve no canal. Vou deixar aqui na descrição também o canal de cortes, onde a gente sempre coloca os melhores momentos de cada um dos papos, das entrevistas. Bom, então dá essa moral, se inscreve no canal de cortes. O meu arroba do podcast da Bruna, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Se você tá ouvindo pelo Spotify, dá essa moral também lá. Todas as redes sociais agora. A gente tá Twitter, Facebook não. Facebook também é a época dos Incas, né? Pô, Twitter, Instagram, TikTok, tudo podcast vizinho. Então dá essa moral pra gente. Muito obrigado por ter acompanhado com a gente até agora. E dando aqui o feedback, cara, pô, pode com certeza
trazer um ânimo, uma energia, mas o gosto é ruim. É amargo. O gosto é ruim. Quem gosta de chá vai gostar de chimarrão, Puta só que que lá é amargo. amargo. O gosto... Mas falar- tu já tomou outras vezes Sim, nessas... não vou te dizer assim, pá, não é? Se você, uma Coca-Cola, não vai. É, bom, beleza, você fica aqui bicando e beleza. Pode ser que depois de um tempo começa, né? A dar gosto. Dá uma energia, que você fala, porra, que foda. Mas eu sou suspeito pra falar, tá? Pô, não tomo café, não bebo nada, vinho, não bebo. Mas assim, gosto por gosto Mas é um hábito também. é um hábito. Então, se você quiser ter o hábito, prepare-se. Beleza? Tamo junto, Foi bro. demais, Muito valeu. foda. Valeu, turma. Top, rapaziada. Valeu. É amarguinho. Vamos ser sinceros aqui, vai colher amarguinho. Mas é muito bom. Caralho.